e outras testemunhas vão ser chamadas para prestar depoimento. Parentes e amigos de Valdemar Rufino, 66 anos, aguardam a liberação do corpo, que ainda vai passar por perícia. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um homem de 41 anos, acusado de estupro de vulnerável contra as próprias filhas de 13 e 14 anos. O homem já tinha registro policial pelo mesmo crime cometido contra uma sobrinha. Em 2019, os abusos foram descobertos pela mãe de uma das meninas, que notou mudança no comportamento da filha. A menina revelou que era vítima do pai desde os 7 anos de idade, no horário de Brasília, 7h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Mirassol. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa noite para você que acompanha a CBN Campinas. São 7 horas e 35 minutinhos. Daqui a pouquinho, 8 horas da noite, a bola vai rolar para Mirassol e Guarani, direto do estádio José Maria de Campos Maia, lá na cidade de Mirassol. Jogo válido pela Taça Independência semifinal. Hoje sai o segundo finalista, vai enfrentar a equipe do São Bernardo, que ontem despachou a Inter de Limeira, vencendo por 1-0, jogando lá no 1º de maio. E hoje tem Guarani em campo, o Bugrão daqui a pouquinho entra em campo mais uma vez em busca desta final da Taça Independência. Detalhe, destaque do Guarani. Adriana Almeida, boa noite, Dri. Boa noite, Cabela, boa noite aos ouvintes CBN. O Bugre vem feliz e embalado aí em busca de mais uma vitória, porque venceu a Portuguesa nas quartas de final, placar de 2-1, e agora vai buscar aí um resultado praticamente inédito fora de casa contra o Mirassol. Guarani nunca conseguiu vencer a equipe do Mirassol jogando lá, apenas um amistoso em 62, para não dizer nunca. E para essa partida, o treinador bugrino fez 4 modificações entre os titulares. O Diogo Matheus entra no lugar do Alvarinho, Matheus Barbosa no lugar do contundido Richard Rios, contundido e fora também está Giovanni Augusto, Rafael é quem entra no seu lugar. Além deles, Bruno Mendes, em outros tempos artilheiro alviverde, ganha vaga no ataque no lugar de Gênison. Legal, e do outro lado tem o Mirassol que não jogou aí as quartas de final da Taça Independência. Pela classificação já foi direto para a semifinal, ou seja, o Guarani tem um joguinho a mais aí do que o Mirassol, vem para campo hoje como melhor campanha na fase de classificação em cima do Guarani, por isso joga em casa. E esse Mirassol tem novidades, vem com força máxima, como é que tá o Mirassol, Adriana? Olha, Cabela, fica a dúvida, né, se é bom descansar tanto tempo assim, 2 semanas, ou se seria melhor já emendar um jogo como o Guarani fez para não quebrar o ritmo, mas fato é que o Mirassol teve uma campanha muito boa, melhor até do que outros times que avançaram para as quartas de final do Campeonato Paulista. Por exemplo, o Mirassol ficou na frente do Ituano, que agora está na semifinal, mas ganhou o direito aí da Taça Independência de tentar esses R$400 mil. O técnico Ricardo Catalá praticamente coloca o que tem de melhor no time titular e vai manter a base aí que fez um bom desempenho, um desempenho regular no Campeonato Paulista. Só o goleiro Darley e o lateral esquerdo Bruno Cortes é que continuam fora da equipe. Pois é. Quem vai comentar hoje é o Gabi Castro, que está aqui com a gente no estúdio da CBN Campinas para a transmissão de Guarani e Mirassol. Aliás, Gabi Castro, hoje não tem Giovanni Augusto, não tem também Richard Rios. Do outro lado, o Mirassol tem alguns nomes conhecidos do meio futebolístico e tem goleiro Muralha em campo. Boa noite para você. Boa noite para você, Carlos Cabela, Adriana Almeida, Fábio Scheibe, aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando.
Cabelo, o Guarani está em busca deste resgate, tem este embalo que a Adriana Almeida citou, depois da demissão do Mozart, uma equipe que ainda não perdeu, então fez 5 para cima da Inter de Limeira, depois conseguiu encarar a equipe do Palmeiras, então conseguiu um resgate, conversei com muitos torcedores bugrinos e todos gostaram deste confronto contra o Palmeiras, vitória contra a Portuguesa, chega embalada para esse duelo contra o Mirassol, só que daí dentro de campo, quando você olha, Luciano Castan se transfere para o Cruzeiro, então você já não tem o seu zagueiro que foi titular e foi bem, fazendo uma boa dupla com o Lucão. Você não tem Richard Rios, que é o destaque do meio-campo, você não tem o seu maestro, que é o Giovanni Augusto, e você não tem Bruno José, que é um atacante. Então é uma missão muito complicada para o Moisés Moura continuar com este embalo, com este resgate que é necessário para o Guarani. Uma vitória hoje dá muita moral e ao longo da transmissão a gente fala mais o que representa uma vitória do Guarani, chegar numa final, poder conquistar um título que é de menor expressão, mas levanta a taça, recebe R$400 mil sem os seus principais jogadores. Então tem muito em jogo na partida de logo mais. Boa noite para você também, Fábio Chaib. Tá tudo bem comigo? Boa noite, Cabela. Boa noite, ouvinte CBN. Tudo bem? Um prazer estar ao seu lado em mais uma transmissão, viu, Cabela? Legal, bola rola daqui a pouquinho, 8 da noite para Guarani e Mirassol pela semifinal da Taça Independência. A gente vai para aquele intervalinho, a gente volta já aqui com o futebol da CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. O trabalho transforma a vida das pessoas. Por isso, sigo trabalhando muito para reconstruir Ribeirão Preto, que hoje oferece mais para nossa gente. A educação acolhe as crianças e também a mães e pais que precisam trabalhar. Saúde para atender a todos, para cuidar melhor. Mobilidade que atrai novas empresas e gera empregos. Assim, com gestão eficiente e combatendo a corrupção, transformamos uma cidade cada dia melhor. Propaganda político-partidária, Lei 9.504. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19-3241-5052. Vamos falar de estradas. Mário Quintino, boa noite. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago informação importante porque ao longo desse final de semana vão acontecer obras na rodovia Dom Pedro, principalmente aqui no trecho de Campinas. Essas obras começam ainda na noite dessa sexta-feira e devem seguir até o final da tarde de domingo. A principal intervenção acontece no quilômetro 137, na altura do Shopping Dom Pedro. Nesse trecho vai ter o bloqueio de 2 alças da pista sentido rodovia Anhanguera da Dom Pedro. Essas intervenções, então, como nós dissemos, estão previstas para começar nessa sexta-feira às 10 da noite e devem seguir pelo menos até às 5 da manhã de sábado. O fechamento da alça de quem está na Dom Pedro e vai acessar a Avenida Guilherme Campos para seguir sentido shopping, o nosso ouvinte tem que fazer o retorno 2 quilômetros à frente no trevo de Barão Geraldo, e já para quem vai deixar a Avenida Guilherme Campos para acessar a rodovia, é só seguir um pouquinho mais à frente e fazer o retorno na própria Guilherme Campos, 300 metros à frente. Para você e para os nossos ouvintes, uma excelente noite. Até mais, Cabela. Um abraço para você também, Mário. 7h42. Na Sky, sua rotina fica mais divertida e tem mais. Com o Sky pré-pago, você não paga mensalidade e escolhe recargas de 3, 7, 15 e 30 dias. A partir de R$ 9,90. Ligue já 3003-8522. Sky, a gente se diverte juntos. Atenção, atenção! Obras de infraestrutura, terraplenagem e pavimentação é com o Grupo Angelina. Profissionais com experiência comprovada no setor. Entre em contato e faça um orçamento. Telefone e WhatsApp 19-3241-5052. 19-3241-5052. Grupo Angelina. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Futebol Globo CBN.
Guarani e Mirassol. Apresentação: Carlos Cabela. Muito bem, de volta, são 7 horas e 43 minutinhos. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, 8 da noite, para Mirassol e Guarani. Guarani e Mirassol, essa semifinal da Taça Independência. Agora bola rolando, meu caro Fábio Scheibe. Tem só Série A2, é isso, Fabião? Série A2, o primeiro jogo das quartas de final, viu, Cabela? Lá em Rio Claro, o Velo Clube vai empatando com o Noroeste por 0-0 nessa noite de sexta-feira, Cabela. Pois é, tá aí o Norusca e o Velo se enfrentando, abrindo essa fase de quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista. E só pra gente dar uma palhinha sobre a Série A2, meu caro Gabi Castro, amanhã a Ponte Preta enfrenta a equipe do Comercial lá em Ribeirão Preto. Tem esse jogo do Noroeste contra o Velo, é uma Série A2 que vem nessa reta final aí. E os times podem ter um pouquinho mais de força nesse final, nessa reta final aí, em vista do que nós vimos na fase de classificação? Tem que ter, né? Tem que ter. Então, as equipes que classificaram ali como 7ª, 8ª colocada, você pode ter certeza que vão tentar endurecer para essas equipes que sobraram na primeira fase. A Ponte sobrou com a primeira colocação, a Portuguesa Santista começou muito bem, caiu, vai fazer um duelo muito equilibrado com o 15 de Piracicaba. Acho que é o confronto ali que a gente não pode apontar nenhum favoritismo, mas é interessante amanhã a Ponte Preta diante do Comercial lá em Ribeirão Preto, com a novidade do Elvis podendo retornar, viajou com a delegação, a gente precisa ver como é que ele retorna depois da lesão muscular que ele teve, mas é um reforço muito grande para a Ponte nesta sequência. Sem dúvida nenhuma. Aliás, além de Noroeste e Velo que estão jogando neste momento empatando em 0-0, quais os demais jogos das quartas de final, Fabião? Amanhã, às 11 da manhã, tem Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba. Amanhã também é o jogo entre Comercial e Ponte Preta, que você acompanha tudo aqui na CBN. E no domingo, às 6 horas da noite, lá na Arena Barueri, tem Oeste e Novo Horizontino, viu, Cabelão? São 3 jogos importantes, mais esse do Noroeste Velo aí, são todas as equipes tradicionalíssimas do futebol brasileiro. Você pega aí, um Comercial e Ponte Preta, 2 equipes muito tradicionais do futebol brasileiro, principalmente aqui do estado de São Paulo. 15 Portuguesa Santista, é pra sair faísca nessa decisão entre 15 e Portuguesa Santista. E o outro confronto, ao domingão às 18 horas. É Oeste e Novo Horizontino. 2 também equipes tradicionalíssimas aí do futebol paulista. Então são jogos importantes e bom de se ver, né, o Gabi Castro? Sem sombra de dúvidas, né? Novo Horizontino com a sua estrutura, um time que até pouco tempo estava dando trabalho no Campeonato Paulista da Série A1, equipes tradicionais, então legal, fase final agora, mata-mata e claro que a CBN Campinas vai acompanhar tudo. Muito bem, vamos voltar a falar de Taça Independência. Daqui a pouquinho a bola rola para Guarani Mirassol, mais um destaque do nosso Bugrão, que daqui a pouquinho tá em campo, tá fazendo trabalho de aquecimento nesse momento lá, Adri. Sim, e o estádio em Mirassol, o José Maria de Campos Maia, me parece ainda com lotação muito pouca, muito pequena, melhor dizendo. Os torcedores do Mirassol não parecem tão animados aí com a Taça Independência e os torcedores do Guarani também em pouco número até o momento lá na cidade de Mirassol. Falando aí de uma transação que já começa a desenhar o Guarani para a Série B, o Gabriel falou bem, Luciano Castan não veste mais a camisa do Bugre, a transação foi concretizada aí no final dessa semana, zagueiro de 33 anos, né, que foi titular praticamente durante todo o Campeonato Paulista, mas está a caminho do Cruzeiro, e aí as duas diretorias de Raposa e Guarani chegaram a um acordo, o Castan vai e em troca o Guarani é concedido ao Guarani o direito de renovar o contrato de empréstimo com o Bruno José, que pertence ao Cruzeiro. Então o Bruno José fica no Bugre até o final da Série B, o atacante que, assim como o Castan, foi muito bem, ao meu ver, no Campeonato Paulista e já é um indicativo aí de uma formatação no ataque, um ataque que continua veloz com a presença do Bruno José. E além disso, o Bugre ganha uma compensação financeira de R$200 mil pela ida do Luciano Castan para o Cruzeiro. Então começam aí as especulações e a expectativa de que o técnico Moisés Moura continue, pelo menos para start dessa Série B. Ele deve ser o treinador aí escolhido pela nova diretoria bugrina. E aí a gente vai vendo. Eu desejo toda a sorte ao Moisés Moura, porque tá pé quente e não é só por sorte não, mostrou uma competência para ajeitar esse time do Guarani. Muito bem, são 7 horas e 48 minutinhos. Essa Taça Independência, Gabi Castro, é um caça-níquel para quem chega na final, vai ganhar uns trocos lá, vai ganhar uma grana lá para a sequência do ano, a temporada e tudo mais. Além disso, não tem atrativo nenhum, né?
Por isso que o torcedor não vai pro estádio. Exatamente, né? Então o São Bernardo já tá na final e esperando o Mirassol e Guarani. Mas, para o técnico Moisés Moura, é interessante a partida de hoje. Ele tem que levar a sério esta partida e a diretoria precisa ficar de olho, porque hoje você não tem os principais atletas. Você não tem Richard Rios, você não tem Giovanni Augusto, você não tem Bruno José. Então você tá sem o seu esqueleto, sem os seus 3 pilares, cada um de um setor, principalmente do meio-campo para frente. Então precisa ver a força do elenco do Guarani, porque nós estamos a menos de um mês do Campeonato Brasileiro da Série B. E se esse elenco que tá aqui hoje não der conta do recado, você tem uma missão muito grande. Se o Guarani hoje jogar bem, vencer o Mirassol, você continua precisando de reforço, mas você já tem uma estrutura. E aí as contratações que vierem, é muito mais fácil se encaixarem numa equipe que já está estruturada do que se perder hoje, do que ser eliminado, e aí você vê o tamanho do seu elenco e fala, eu preciso reforçar bastante. Então é importante a partida de hoje em termos de sequência do Bugre, visando já um Campeonato Brasileiro da Série B. E se o técnico Moisés Moura vai permanecer, que ele continue com essa invencibilidade, porque isso dá uma moral muito grande para esse resgate. E tem um agravante, né? Eu não sei se é agravante ou não, é a eleição do Guarani, que aconteceu no último final de semana. O Marconato vai ser o próximo presidente, assume no dia 2 de abril. Mas até lá tem essa transição da presidência, o grupo é o mesmo. Exato. O grupo do CA é o mesmo sequência grupo. Do Ricardo Moisés. Exatamente, a sequência, mas tem essa transição. Aí a pergunta é, a cabeça do Marconato é igual à cabeça do Ricardo Moisés para essa sequência? E o espaço é curto se tiver mudança, então tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Mesma cabeça, provavelmente não, mas é uma sequência, né? É um grupo de situação, então eu acredito que ele já está alinhado com o Ricardo Moisés neste processo de final de troféu interior, que é a Taça Independência, com o início de Campeonato Brasileiro da Série B. E o Guarani não pode vacilar agora, porque é como se fosse uma intertemporada. Você tem 25 dias para preparar muito bem a sua equipe. Então jogar com o Mirassol, se possível vencer, conquistar um título diante do São Bernardo, que foi a principal equipe do interior na primeira fase, você ganha moral e aí você faz uma análise de elenco com R$400 mil e com um troféu que vai para a sala ali do Brinco de Ouro. Então é importante esse jogo contra o Mirassol, visando a força deste elenco para uma competição maior, que é o Campeonato Brasileiro da Série B. 7h50, daqui a pouquinho a bola vai rolar lá no José Maria de Campos Maia, Taça Independência, semifinal. Adriana Almeida, as equipes já estão definidas pelos seus técnicos? Sim, definidas e escaladas. A gente vai pro intervalinho, 2 minutinhos, a gente volta já para conferir toda a escalação, ficha técnica completa de Mirassol e Guarani, semifinal, Taça Independência aqui no futebol da CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. O PSDB tem uma história de realizações e compromisso com a luta das mulheres. Elegemos a maior bancada feminina da Assembleia Legislativa de São Paulo. O combate à violência e a promoção da geração de renda são prioridades. Aqui, a mulher tem voz. Participe do PSDB Mulher. Acompanhe o trabalho do PSDB na sua cidade. PSDB, gestão de resultado. Propaganda político-partidária, Lei 9.504. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Mirassol. Apresentação: Carlos Cabela.
Bola vai rolar, daqui a pouquinho a bola rola para Guarani Mirassol. Vamos para as escalações, faltando 7 minutinhos para as 8 da noite. Vem as escalações com a Adriano Almeida. Escalação. Guarani. Bugrino, se o técnico Moisés Moura definiu, você confere aqui na CBN. O Bugre em campo com 25 Tony, 13 Diogo Matheus, 3 Lucão, 12 Alan Santos e 15 Jamerson. 33, 32 Matheus Barbosa, 23 Wenderson, 29 Isaac e 26 Rafael. 27 Bruninho e 38 para Bruno Mendes. Repeteco Alviverde, 25 Tony, 13 Diogo Matheus, 3 Lucão, 12 Alan Santos, 15 Jamerson, 32 Matheus Barbosa, 23 Wenderson, 29 Isaac, 26 Rafael, 27 Bruninho, 38 Bruno Mendes. No banco, 1 Kozlinski, 2 Lucas Marques, 14 Ivan Alvarinho, 16 Titi, 8 Lima, 28 Theo, 19 Bruno Michel, 7 Neilton e 11 para Nicolas Careca. Coração entra em campo. Mirassol. É o Mirassol do técnico Ricardo Catalá em campo com 1 Alex Muralha, 2 Lucas Ramon, 3 Thalisson Kelvin, 4 Luiz Otávio e meia dúzia Guilherme Biro, 5 Flávio, 7 Fernandinho, 8 Danielzinho, 10 Camilo, 11 Negueba e 9 Zé Roberto. Repeteco do Mirassol, 1 Alex Muralha, 2 Lucas Ramon, 3 Thalisson Kelvin, 4 Luiz Otávio e meia dúzia Guilherme Biro, 5 Flávio, 7 Fernandinho, 8 Danielzinho, 10 Camilo, 11 Negueba e 9 Zé Roberto. No banco, 12 César, 13 Renier, 14 Wellington, 15 Yuri, 16 Riquelme, 17 Silvinho, 18 Chico, 19 Cauã, 20 Gabriel, 21 Miguel, 22 Paulinho e 25 para Lacerda. A arbitragem do jogo. Tiago Luiz Scarascati é o dono do apito e seus assistentes, Miguel Caetano Ribeiro da Costa e Rafael de Albuquerque Lima. No VAR, Márcio Henrique de Góes. Tem gol, Cariola. Opa, Fábio Scheib tem gol onde, Fábio? É o primeiro gol das quartas de final da Série A2 do Paulista. O Noroeste abre o placar contra o Velo Clube lá em Rio Claro. Agora Velo Clube 0, Noroeste 1, viu, Cabelão? Olha só, e fora de casa ainda, 5 minutinhos para as 8 horas da noite, a bola rola dentro de alguns minutinhos para Guarani Mirassol. E agora tem ele que vai analisar como a bola vai rolar nesse primeiro tempo. O comentário do jogo. Temos ser um jogo equilibrado, Gabi. Jogo equilibrado, com um leve favoritismo para a equipe do Mirassol, mas gostei da formação montada pelo técnico Moisés Moura. A gente já citou aqui os desfalques do Guarani, que são importantes. Não tem mais o zagueiro Luciano Castan. Hoje não tem o Richard Rios, Giovanni Augusto e o Bruno José. Esperava-se um possível 4-5-1, deixando um centroavante, deixando uma equipe mais compactada, mais fechadinho, congestionando no meio-campo. Nada disso. 4-3-3, uma formação inédita com 3 homens no meio-campo, Matheus Barbosa, Wenderson e Isaac. Todo mundo sabe jogar, o que é importante, você não tem nenhum brucutu neste meio-campo do Guarani. E mais 3 atacantes, Rafael, jovem jogador, ganhando uma oportunidade, começando como titular, Bruninho, que é o artilheiro do Guarani no Campeonato Paulista com 3 gols, e o Bruno Mendes ganhando esta vaga de titular, ganhando esta oportunidade, ele nesta passagem pelo Guarani também, né, a gente estava falando no começo da transmissão de resgate. Pro Bruno Mendes é importante isso acontecer para que ele consiga, de novo com a camisa do Guarani, encontrar aquele futebol que o levou para jogar no Botafogo, que o levou para fora do Brasil. Então o Bruno Mendes tem muita qualidade, tem apenas 28 anos, então vai ser muito importante para o Guarani nessa reta final de Campeonato Paulista, de Taça Independência, mas principalmente para o Campeonato Brasileiro da Série B. Então é um olho no jogo de hoje em busca dessa final, mas também se tiver um conjunto, se tiver uma boa equipe, se levar para a final, já dá um ânimo ainda maior visando um campeonato nacional que se avizinha por aí menos de um mês. Muito bem, os jogadores já estão posicionados para o início da partida lá em Mirassol, para Mirassol e Guarani pelo jogo semifinal. Fábio Scheib, tem informação aí, Fábio? Não. Pedir a participação do ouvinte, né, para participar com a gente aqui no 19 99186
9070, eu tô aqui prestando atenção nas mensagens que vão chegar. Mande áudio também, de 20, 25 segundos, para participar com a gente da transmissão de Mirassol e Guarani, viu, Cabela? É verdade, torcedor do Bugre pode participar com a gente, torcedor do Mirassol que nos ouve pelas redes aí, o que mora aqui em Campinas também, você que não é torcedor nem de Mirassol nem de Guarani, pode participar da nossa jornada Tem um também. fã seu aqui, viu, é o Cabelo? 99186907019. É o nosso DDD. Quem é meu fã, É Fábio? o Carlos Fabiano, de Meu xará. Indaiatuba. Falou que se você já jogou bolinha de gude, hoje o Guarani vai levar uma subecada, ele falou. Ah, já joguei muita bolinha de gude, verdade. Vai tomar uma fubecada hoje. Vamos ver, quem sabe. fubecada. A gente vai ver no decorrer da partida. Essa foi boa, né? É antiga, é fubecada, olha. Fubecada é longa, de longa data essa, hein? Nem o Fábio Chaves sabia o que é isso, Não, fubeca. não sabia, não. Você nunca jogou fubeca? Fubeca não, bolinha de gude eu já vi algumas vezes. Mas na nunca infância, brincou de bolinha de gude? Ah, mas não lembro dos termos, né, Cabela? Ah. Já faz um tempinho. Ah, verdade. Tá bom então, Fábio. Muito bem, a bola tá no centro do gramado ali. Estamos por conta do senhor Thiago Luiz Escarascate, o árbitro da partida. Apita o árbitro! Mirassol, Guarani. A bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Você vai acompanhando o somzão da CBN em todas as plataformas, também 99,1 FM, para você acompanhar a semifinal da Taça Independência. Rola a bola, equipe do Mirassol no campo defensivo, já toca no campo de ataque, faz o lançamento lá pela direita, trabalha por ali, Zé Roberto tenta fazer o domínio, a bola espirrada de um lado e outro, faz o toque, chega por baixo, Negueba, toca na bola, tem o desvio, bola para fora, arremesso é manual, que favorece a equipe do Mirassol no campo de ataque lá pela esquerda. Já chega na cobrança o Guilherme Biro, faz o arremesso, começa lá atrás, tudo de novo com o Luiz Otávio, já faz a abertura, sai trabalhando o Thalisson com ela, vem pro campo de ataque pela direita, Lucas Ramon recebe, domina a marcação, encosta para cima dele do Bruninho, ele devolve lá no campo defensivo mais uma vez para começar tudo de novo lá com o que chegava ali pelo meio, o Flávio que estava trabalhando a saída de bola ali, Luiz Otávio chega também, toca na bola, vem trabalhando a equipe do Mirassol, o passe é feito ali pelo meio, Guarani briga pela bola na recuperação, chegava ali pelo lado direito, a bola espirrada vai lá no sistema defensivo com o Alan Santos, toca na bola, joga para fora, arremesso manual, mas teve desvio ali, é arremesso manual para a equipe do Bugre, é isso, né, Adriana Almeida? É, isso mesmo. O Zé Roberto é quem estava na jogada e acabou desviando essa bola. Guarani vai tentar pela primeira vez organizar uma jogada de ataque. Vai tocando a bola na saída lá pela direita com o Diogo Matheus, despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito ali pelo meio, brigava por ela o Bruno Mendes, quem chega rasgando, dá um bico na bola, era o Thalisson, chega por ali, dá um bicão, bola sobe, desce, responde a equipe do Guarani, sai trabalhando errado, chega por baixo, Lucas Ramon recupera a bola para a equipe do Mirassol, 1 minuto e 40 de bola rolando. Ali no campo defensivo, vai tocando a equipe do Mirassol na saída de bola. Nessa Taça Independência, você vai acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas e participando com a gente, tá? Pode ser pelo YouTube, pode ser também pelo nosso WhatsApp, o 991869070. No WhatsApp, atenção, você pode mandar áudio, como disse o Fábio Scheibe aí, um tempinho aí de no máximo 25 segundos aí pra você participar com a gente. Manda seu áudio, participe conosco. Camilo faz o domínio, faz a finta, carrega a bola pro campo de ataque, fez o break, girou de um lado e outro, tem marcação do Jamerson pra cima dele, ele faz a tabela com o Negueba, rola a bola ali pela meia com Flávio, chega a marcação do Bugre, bola recua, bola recuada ali pelo círculo central do gramado com Thalisson, domina, bota a bola pela direita, vem saindo mais uma vez ali com Luiz Otávio, vem pela direita Lucas Ramon, trabalha a equipe do Mirassol, carrega a bola, vai na linha de fundo, marcação do Jamerson pra cima dele, chegou, batida cruzada, vem bola pra área, sobe lá dentro a zaga da equipe do Bugre com o Lucão pra fazer o corte, para subir, desceu, opa, foi falta ali. Foi falta ali, a chegada do Flávio ali pra cima do jogador do Guarani que fica caído. É falta que favorece a equipe do Bugre, ali na linha da grande área defensiva do Bugre, Adriana. É, me parece o Isaac caído por ali agora, sentindo bastante dor. O Mirassol que começa o jogo de maneira frenética, marcando o Guarani em cima, não dando espaços e tentando aí uma primeira chance a gol. E o Isaac foi atropelado ali, né, pelo Flávio. Ficou um pouquinho mais forte o Flávio ali no corpo do Isaac. A falta vai ser cobrada. Tem muita pressa a equipe do Bugre para fazer a cobrança, não. 3 minutos de bola rolando desse primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Aí se ajeitando lá para fazer a cobrança, o Lucão. Perto direito, despacha a bola para o campo de ataque, faz o lançamento. Quem responde é o Lucas Ramon, de cabeça, bota a bola no campo de ataque mais uma vez. O Negueba já dá um tapa da bola lá pelo lado esquerdo. Do outro lado, quem chega é Diogo Matheus. Fez o toquinho curto. Do lado ficou fácil ali para a chegada do Guilherme Biro. Na roubada de bola, carrega a equipe do Mirassol no campo de ataque. Lá na ponta canhota, tem marcação em cima dele. Chega por baixo para fazer o quarto, o Rafael. Briga pela bola, tenta sair jogando, perde a bola, não faz feito errado ali pelo meio. Já recupera Fernandinho, dá um tapa na bola, faz a abertura pelo lado direito. Trabalha mais uma vez o Lucas Ramon, vem cruzamento, saiu fraquinho ali pelo meio. A zaga do Bugre faz o quarto, sai jogando errado. Flávio fica com ela, mantém o Mirassol ali ao redor da grande área. Biro toca na bola, vem pelo meio, fez o passe errado. Rafael na recuperação, faz a finta bonita para sair jogando. Recebe falta, leva vantagem, sobra de bola ali pelo meio com o Matheus Barbosa.
tenta o lançamento, o corte é feito, a bola vai para fora, é manual. Para a equipe do Guarani no campo defensivo. Vamos chegando a 4 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo e você vai participando com a gente aí, tá? 991869070, vai mandando recado. Tem mensagem aí, meu caro Fábio Scheibe? Tem mensagem, torcedor do Bugre tá ouvindo o jogo aqui, torcendo pela vitória do Bugrão, viu, Cabelão? Legal, bacana, manda sua Boa mensagem. noite, é o Ivair de Tupã, tô torcendo para o Guarani ganhar hoje. Muito bem, aí portanto, hoje é dia mundial do sono, é isso? Hoje é dia mundial do sono, em plena sexta-feira. Pois é, numa sexta-feira como essa, dia mundial do sono. Olha, espero que o jogo, Gabi Castro, não seja um sono. Não dê sono, né? Eu espero também que não. Por enquanto, equilibrado, esperado. Mirassol com mais posse de bola, atacando a equipe do Guarani, mas é um Bugre bem postado e com o Isaac ajudando o trio de ataque. Então, ali, quando o Mirassol fica com a bola, principalmente com os dois zagueiros, tem o Bruno Mendes, tem o Rafael, tem o Bruninho, mas o Isaac chega também. Então, esse bote do Guarani tá armado. Olha a roubada de bola da equipe do Bugre pelo lado esquerdo. Faz o domínio ali o Bruninho. Toca na bola curtinho do lado com o Isaac. Tenta a tabela, volta com o Bruninho. Tem marcação pra cima dele. O Camilo chega por baixo, não tapa da bola. Ela sobra ali com o Zé Roberto. Na saída de bola da equipe do Mirassol. Já rola a bola com o Danielzinho. Domina a bola pelo lado esquerdo. Dá um tapa nela pro Biro. O Biro já rola a bola rente lateral do campo. Lá do outro lado, quem chega é o Fernandinho. Domina a bola, volta ali pela meia. Mais uma vez, trabalha a bola recuada. Pra começar de novo pra equipe do Mirassol. Despachando o campo de ataque. Lançamento feito pela direita. De cabeça, o Lucas Ramon tenta tocar ali pelo meio. Tem marcação em cima dele. Na roubada de bola, a equipe do Bugre. Sai jogando em velocidade, vem Bugre pro campo de ataque, Bruninho, recebe lado esquerdo, já bota a velocidade, Lucas Ramon encosta na cobertura, ele fez o break, pedalou de um lado, de outro, rolou a bola pela intermediária, ali pelo meio, com o Matheus Barbosa, bate bem na bola, preferiu o toque, lá na direita, com o Diogo Matheus, devolve pelo meio com o Whindersson, vem Bugrão pra cima, vai tocando a bola, vai trabalhando a bola, a equipe do Bugre, vem buscando o campo de ataque, Lucão, zagueirão, Jamerson recebe lado esquerdo, devolveu ali pelo meio, encontrou bem no lance ali, livre de marcação, Whindersson, já dá um tapa na bola, inverte a jogada do outro lado com o Diogo Matheus, lá pela direita, 6 minutos passados, é um primeiro tempo 0-0, rola a bola mais atrás, mais uma vez com o Whindersson, que devolve no campo defensivo, vai tocando o Lucão, busca o espaço e fecha toda a equipe do Mirassol, vinha bem rápido ali pela esquerda a equipe do Bugre, quando rouba a bola, depois espera a chegada dos jogadores do Mirassol, que se fecham todo ali pelo meio, agora ele vai tocando, de um lado, de outro, o Mirassol fica só acompanhando a equipe do Bugre tocando a bola. Cabela. Pois não, E Gabi. essa transição do Guarani, se não acontecer de uma forma rápida, a gente vê isso aí, ó, o Mirassol com os 10 jogadores de linha atrás da linha da bola e já recuperaram. Recupera a bola, Camilo já faz a tabela ali pelo meio, rola a bola, Negueba, toca no Zé Roberto, devolve ali pela meia, Danielzinho, bota a bola lá pelo lado esquerdo, lá do outro lado que chega é Fernandinho, pra fazer o domínio e recua, pra começar de novo no sistema defensivo. 6 minutos e 50 de bola rolando, é o primeiro tempo 0-0, o placar Cabela. do jogo. Pois não, Pri. Lembrando que o Mirassol, assim como o Guarani, também disputa o Brasileiro da Série B esse ano. Então é um início aí de termômetro para as diretorias verificarem em que pé estão os dois times, que obviamente não vão mudar totalmente para a disputa da Série B, que começa em menos de um mês. 7 passados, é o primeiro tempo, vem Lucas Ramon pro campo de ataque, ali pela direita, que chega por baixo é o Whindersson, para fazer o quarto, tapa da bola, joga para fora, manual, que favorece a equipe do Mirassol, lado direito, vai se ajeitando ali Lucas Ramon, bota a bola na grande área, lançamento foi feito, sobe a zaga do Bugre, fez o corte, Flávio de cabeça, devolve ali pelo meio, falhou a zaga do Guarani, no bate e rebate, chega por baixo para fazer o corte, sobrou com o Negueba, bateu, explodiu em cima do Whindersson, ela vai lá pelo lado esquerdo com o Guilherme Biro, para fazer o domínio, mais uma vez o Guilherme Biro devolve ali no círculo central do gramado, vai trabalhando a bola no sistema defensivo, o Thalisson chega, recebe, domina, devolve do Luiz Otávio, o busca o espaço de um lado e outro, Bruno Mendes vai acompanhando, o toque da bola feito, lá no campo de ataque, já chega o Mirassol novamente, lá na ponta canhota com o Danielzinho, protegeu, tocou do lado, Fernandinho, recebeu, protegeu, devolve mais uma vez para começar tudo de novo para a equipe do Mirassol, tá 0-0 o placar do jogo, 8 minutos, é o primeiro tempo, acabou ali o Thalisson Kelvin, bota a bola com o Luiz Otávio, vem buscar o jogo, Flávio na organização da saída de bola da equipe do Mirassol. Lá direito, mais uma vez, quem fica com ela é Flávio. Recebe a bola, domina. O Thalisson devolve no Flávio, Flávio recebe, faz o passe lá pro Luiz Otávio, lá do outro lado. Agora quem fica só esperando e acompanhando é o Guarani. Lá pela esquerda, Guilherme Biro. Recebeu na ponta canhota, levantamento na grande área, segundo pau. Tocou ali pelo meio, Negueba, não tem ninguém do Mirassol para sorte do Bugre. Sai trabalhando, sai jogando. A saída de bola com o Whindersson, toca no Jamerson, volta a bola, é Bruninho. Agora sim, fez o passe mais atrás, recebe de volta o Bruninho. Deu um tapa na bola pela meia-lua da grande área. Para sair jogando com Alan Santos no sistema defensivo da equipe do Bugre. Futebol CBN Campinas.
Campinas. Aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. 9 passados, é o primeiro tempo, tá 0-0. Toca a bola mais uma vez a equipe do Guarani na saída pela esquerda com o Jamerson, faz a finta curtinha, rouba a bola, o Mirassol bota no campo de ataque, vem trabalhando Negueba pela direita, fez cruzamento na área, Zé Roberto de calcanhar, tocou, recebeu de volta, chega a zaga do Bugre. Tava valendo, não, porque o impedimento tava marcado ali do Zé Roberto, mas fica pedindo uma falta, o árbitro não foi nada, a bola fica lá nas mãos do Tony Adriano Almeida. Eu confesso que com uma certa dúvida, porque o Lucão me pareceu fazer uma carga em cima do Zé Roberto. O árbitro não marcou, o Zé Roberto olhou, sorriu pro árbitro, temos VAR. Se não foi nada, o VAR é quem tem a razão, porque ele tem mais câmeras do que o meu olhar, que é um só. Exatamente. E um pouco menos o meu que usa o óculos. Toca a bola, a equipe do Guarani na saída mais uma vez, lá pela direita, trabalhando. O Matheus Barbosa já bota a bola ali pelo meio. Rapidamente gira, o corpo bota no campo de ataque, lançamento é feito para o Bruninho, vem em cima dele para fazer o quarto, sai jogando o Lucas Ramon pela direita. 10 minutos, já chegamos a CBN acompanhando a Taça Independência com o Bugrão em campo. Mirassol vem trabalhando, chegando no campo de ataque pela direita com o Flávio. Rola a bola ali pela intermediária, quem vem buscar o jogo é Danielzinho, tenta um tapa na bola, passa errada. Deu de graça ali para o Alan Santos que recua, começa de novo com o Tony. Zé Roberto faz a pressão, o Tony sai jogando lá pela direita, já despacha a bola lá na ponta direita, antecipa a marcação a equipe do Mirassol. E um detalhe, hein, Gabi Castro, o Mirassol fecha ali pelo meio, o Guarani não consegue passar do meio do campo com uma certa tranquilidade. Quando passa é na bola esticada, bola corrida, mas o Mirassol muito bem postado essa marcação ali, o Guarani não consegue passar. A transição do Guarani tá muito lenta, né? Então 10 minutos conseguiu chegar apenas uma vez. Então precisa permanecer com essa posse de bola para você construir uma jogada e poder acionar, principalmente o Bruninho aqui pelo lado esquerdo, que faz um duelo interessante com o Lucas Ramon, que é ex-jogador do Guarani, aquele mesmo lateral direito que estava aqui no Brinco no ano passado. Então com certeza tá querendo mostrar serviço. Por enquanto é o principal duelo aí, o Lucas Ramon, lateral direito do Mirassol, com o Bruninho, atacante do Guarani. E se o Bugre não quiser essa posse de bola, que tenha mais velocidade para explorar contra-ataque, porque por enquanto não conseguiu. Mais uma vez vem pro campo de ataque a equipe do Mirassol ali pela direita, rola a bola mais atrás com o Lucas Ramon, já deu um tapa mais atrás ainda ali, começa de novo com o Thalisson. Vamos girar? Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Taça Independência, semifinal. São Bernardo já tá no camarote só aguardando quem vai enfrentar na final. Se Mirassol, se é Bugrão. Qual dos dois passa? Placar CBN está assim, ó. Mirassol 0. Guarani também 0, Fábio Scheibe. Central da Bola. Fim de semana de decisões pelo Brasil, viu, Cabela? No Paulista, na semifinal, jogo único no domingo, tem Palmeiras e Ituano no Allianz Parque. Na segunda tem Água Santa e Bragantino na Vila Belmiro às 9 da noite. Pelo Carioca, jogo da volta da semifinal amanhã no Maracanã, tem Fluminense e Volta Redonda e domingo tem Vasco e Flamengo. Futebol, vamos CBN. Já passamos de 12 minutos, bola rolando, o primeiro tempo tá 0-0, vem Bugrão pro campo de ataque, lançamento feito ali pela direita, Bruno Mendes, já bota lá na frente pro Bruninho, conseguiu evitar a saída, domina, gira o corpo, fica com ela, tenta fazer uma graça, pede uma falta, o árbitro não foi nada não, só manual para a equipe do Mirassol, já cobrado, vem buscar o jogo Negueba, não tá... Opa, seu juiz! Beijo na boca não vale ali no meio campo não, ali o Danielzinho ali e o Scarascati ali, deram uma trombada frontal ali, Adriano Almeida, foi falta. Olha, seria falta mesmo, mas como o árbitro estava envolvido, é o Mirassol quem desce. Vem pro campo de ataque, Lucas Ramon levantou na grande área, deixou de cabeça pra fora do gol! Subiu de cabeça lá pelo lado esquerdo, Fernandinho deu uma testada na bola, sai à esquerda do Tony, que ficou paralisado, só olhando a trajetória da bola, que foi pra fora, pra sorte da equipe do Guarani, Adriano Almeida. O Tony não tinha muito o que fazer, foi um cabeceio no contrapé dele. E ela beliscou o pé da trave esquerda do goleiro bugrino. O detalhe é que o Fernandinho teve muita liberdade ali para subir no meio dos zagueiros. Guarani precisa colocar essa defesa em mais estado de atenção. Que bobeada da zaga do Guarani ali no meio da pequena área. Aliás, pequena área, goleiro, eu acho que o Tony tem essa bola aí, viu, Gabi? E não foi só o Tony que ficou parado, não. O senhor Jamerson, lateral esquerdo, ficou parado. O Enderson, que tá cobrindo aqui o lado esquerdo ao lado do lateral do Guarani, ficou parado também. Mirassol chegou com muita facilidade neste lance aqui pelo lado direito, onde eu citei há pouco o Lucas Ramon. E por pouco, por isso aqui, ó, Cabela.
e não saiu gol. Não, eu acho que foi até menos que isso. 13 minutos e 50 desse primeiro tempo. A galera tá mandando mensagem aí, Fábio Scheibe. Tem pessoal mandando mensagem aqui pelo 19998869070. O Marcelo pelo WhatsApp diz: vai Bugrão. O Carlos Alberto de Souza fala: hoje é bugre. Pelo YouTube, o Jaime Miller fala: fora Moisés Moura, queremos Jair Pisserni. E o Marcelo Kleinbu fala: vai Bugrão. E um beijo especial também para Yasmin Scalanari, lá em Itu, viu, Cabelá? Opa! Lá em Itu? É Itu. Beijinho para ela. Love. 14 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo. Jair Pisserni, Gabi Castro. Jair Pisserni tá lá no Guarujá, mano. Deixa ele descansando, né? Isso, Jair Pisserni deixa descansando. Tranquilo. Foi um ótimo jogador, um grande treinador, conquistou bastante no futebol, com São Caetano, com Palmeiras, mas tá descansando agora. Toca a bola mais uma vez o Mirassol para o campo de ataque lá pela esquerda. Trabalha ali com o Guilherme Biro, rola a bola com o Danielzinho, que já encontra o Zé Roberto. Devolve do Danielzinho, puxa pelo meio. Preparou a batida, foi calçado, é falta! É falta que favorece a equipe do Mirassol ali pela meia esquerda. É falta para a equipe amarela. Minha cara, Adriano Almeida. O Danielzinho avançava aí, já tinha conseguido fazer o corte no primeiro jogador do Guarani. E aí, na segunda, não teve jeito, foi derrubado, porque senão ia entrar dentro da área de uma maneira muito perigosa. A falta também é perigosa aí, cerca de 5 metros da entrada da área. Vai levar perigo porque é aquele chute colocado contra o goleiro Tony. E os jogadores da equipe do Mirassol pedem atendimento médico ali. Departamento médico do Mirassol já está autorizado, tá entrando em campo para atendimento ali do Danielzinho, que foi travado numa hora H ali, que eu acho que merecia até um cartãozinho amarelo ali no lance, viu, Gabi Castro? É verdade, uma falta pesada ali próxima à área, né? E tem o Camilo, que é um especialista, que é o capitão da equipe, é o camisa 10. Então, um momento ruim do Guarani. Começo de jogo ruim do Guarani. E o Mirassol vai se aproximando, vai rondando esta área de cabeça. O Fernandinho já perdeu um gol e agora tem uma ótima oportunidade na cobrança da falta após o atendimento médico. E parece que é joelho ali, o problema do Danielzinho, né, Adri? Parece um joelho. A todo momento, aquela água benta, o spray é jogado. Ele fazendo movimentos aí com o joelho esquerdo para ver a possibilidade de continuar. A distância parece inchado o joelho do Danielzinho. Vamos esperar aí um detalhe, viu, Cabelo? A gente fala tanto das cifras, né, milionárias da Copa do Brasil. Esse jogo aí vale R$200 mil. Opa! R$200 mil. O campeão da Taça Independência ganha 400. O vice, 200. Quem passar aí já é vice. É verdade. Então, não é aquela grana da Copa do Brasil, mas é uma graninha. É uma grana. Cabelo. Grana é grana e sempre bem-vinda. Sobre este lance, foi um belo chute no joelho do Danielzinho, por isso que ele sentiu dor. Exatamente. Merecia um cartãozinho. 16h50 é falta para a equipe do Mirassol. Tem Camilo na bola, tem também por ali o Lucas Ramon, os dois na bola, correu para a bola, perto da direita, batida, explodiu na barreira. Chega a zaga por baixo para fazer o cordão tapa na bola, chega por ali Fernandinho, já recupera para a equipe do Mirassol, recua lá atrás, começa tudo de novo com o Guilherme Biro, já despacha no ataque lá na ponta canhota, lá pro Fernandinho, de cabeça, ajeitou, Danielzinho está de volta, já tá por ali, tá tudo bem com ele. Bola tocada do lado com o Biro, Biro rola a bola de volta lá com o Danielzinho, de primeira passou no Fernandinho, é muito inho nesse time do Mirassol, né? Fernandinho, Danielzinho, toca atrás com o Birinho, tá lá o Birinho pra fazer o domínio, já toca a bola ali pro lado direito com o Thalissonzinho, vem também Thalisson com ela, já domina na bola perto direita, recua ali pela intermediária, vem buscar o jogo Flávio, domina a bola perto direita, inverte a jogada lá na esquerda, quem já chega ali pela meia é o Danielzinho, de 3 dedos, lançamento feito pra área, sobe a zaga do Bugre, sobra com o Rafael, ele toca na bola, sai jogando com o Bruno Mendes, chega atrasado, não era o Bruno Mendes não que chegava ali não, viu? Ali quem chegava ali era o Isaac, acabou caindo, recebe, ficou reclamando de uma falta, o óbvio que não foi nada não, segue o jogo, 17 minutos e 50, tá 0-0, galera tá mandando mensagem aí, meu caro Fábio Scheibe. Cabelo, tem uma mensagem pra Adriana aqui, você tá com fome, Adri? Opa! Nossa, muita. É mesmo? Muita! Então ouve essa mensagem que você vai também lembrar de bons tempos. Oi, pessoal da CBN, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Elcio, eu era fotógrafo do Correio Popular e a Adriana trabalhava na TV Bandeirantes, repórter do esporte. Vou contar um segredinho pra vocês. O Guarani fornecia lanche
30 lanches no intervalo com os jornalistas. Quando a Adriana estava de plantão, que ela ia pro Guarani, o Guarani fazia 50. Meu Deus. Ela comia 20. Ai, meu Deus. Um beijo pra ela. E boa noite pra vocês. que você fez no verão passado. Beijão, Elcio. Saudade de você, meu amigo. Vou ter que providenciar, hein, Cabelo, porque não tem aqui. Assim? Não tem lanchinho aqui hoje, hein? Pois é. Liel, viu? Percebeu aí, né, Liel? Liel, já tá sabendo, né? Vamos chegando a 19 minutos de bola rolando 0-0 o placar do jogo, é o primeiro tempo lá em Mirassol. O Flávio recebe ali pela intermediária, volta lá no campo defensivo, começa lá com o Luiz Otávio, dá um tapa na bola pro Thalisson. Thalisson já recebe na perna direita, encontra o Lucas Ramon, tá livre ali pela direita, tenta a finta pra cima do Bruninho, que antecipa bem para fazer a jogada, bota pra fora. Emanuel mais uma vez pra equipe do Mirassol, que já aluga o meio campo do Guarani, só dá Mirassol. Arremesso manual na grande área, Zé Roberto escora de cabeça, ela vai sobrando ali pelo meio da área, bola tocada, mais atrás, Negueba, rola pelo meio, Danielzinho bateu fraquinho, rasteiro, pega Tony pra botar ordem na casa do Bugre, hein, Adriano Almeida? É mais uma chance do Mirassol. O Mirassol domina nesse momento com 68% de posse de bola e vai refletindo agora em oportunidades de gol. Vem de novo, na recuperação, Mirassol vem pra cima, ali pelo meio com o Negueba, ajeita a bola na perna direita, já rola pela direita pra chegar do Lucas Ramon, ele bota a velocidade, vem do lado direito, faz o break, olha, encara a marcação do Bruninho, puxa a linha de fundo, preparou o cruzamento na área, chega a zaga do Bugre, cortou esquisito, Negueba na sobra, bateu de primeira pra fora do gol! Sai à esquerda, o Tony fica chamando a atenção de todo mundo ali, que deixaram o Negueba sozinho pra olhar e bater como quis, pra sorte do Guarani. Ele pegou a mão na bola, viu, Adriana? Pegou, é aquela que o taco espirra, mas o detalhe desse lance, Cabela, 20 minutos do primeiro tempo e o Thiago Luiz Scarascati já levou 2 encontrões. No primeiro, lá no meio-campo, não fez tanta diferença porque a bola estava no meio-campo, mas agora o Enderson deu um encontrão com ele, o que atrasou o jogador do Guarani em chegar na marcação nesse chute a gol. E aí o Thiago Luiz Scarascati levou uma bronca enorme do volante do Guarani. Não é pra menos, é mau posicionamento do árbitro em campo pra estar trombando com jogadores desse jeito aí. Gabi Castro e o Guarani não saem do meio campo, não consegue passar do meio do campo. O árbitro tá emocionado, né? Muito. Tá aparecendo de um jeito ruim. Agora, ô Cabela, pode ser estratégia. Vamos imaginar que seja uma estratégia do técnico Moisés Moura. Eu não quero essa posse de bola, eu vou deixar com o Mirassol. Ok, pode ser. Só que a estratégia não tá dando certo, porque se você dá a bola pro seu adversário, você precisa ter um contra-ataque, você precisa ter uma transição rápida quando você tem essa posse de bola. Isso não tem acontecido até agora. Tem uma possibilidade através da falta, vai todo mundo pra área, então através da bola parada, o Guarani pode chegar ao primeiro gol. Jamerson tá na cobrança de perna canhota, deixa ali pro Diogo Matheus, que chegou pra batida de perna direita. Fez um golaço contra a Portuguesa, o Diogo Matheus. Vai pra cobrança da falta ali, rente a lateral do campo, tá longe da grande área. Vai pintar chuveirinho lá na grande área. Diogo Matheus saiu lá do outro lado, rejeitou a bola, não cobrou. Jamerson, agora rolou, jogada ensaiada. Ele toca a bola ali com o Diogo Matheus, agora sim vem cruzamento lá na segunda trave, bola na grande área, sobe a zaga do Mirassol pra fazer o corte. A sobra de bola lá pela esquerda com o Fernandinho. Ele tenta botar a velocidade, o Rafael acompanha, comete falta. Acompanhou, cometeu falta, o árbitro parou e vai amarelar o Rafael. Parou a jogada, parou o contra-ataque da equipe do Mirassol, Adriano Almeida. É, aquela falta técnica, né, para evitar a velocidade do Fernandinho, que já tá dando trabalho aí para a defesa bugrina. O Rafael trocou por um cartão amarelo, fez a falta. Primeiro amarelo do jogo para Rafael, atacante do Bugre. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Chegamos à metade do primeiro tempo, 22,5 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo em Mirassol. Placar CBN está assim, ó. Mirassol. 0 para a equipe do Mirassol. Guarani. 0 também para a equipe do Bugrão, Fábio Jaime. Central da Bola. Série A2, quartas de final, jogo de ida lá em Rio Claro, em andamento, Velo Clube 0, Noroeste 1. Amanhã tem Comercial e Ponte Preta em Ribeirão Preto, Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba em Santos. E no domingo, fechando a quarta de final, primeiro jogo de ida, tem Oeste e Novo Horizontino. Futebol Globo CBN. Tem falta pro Mirassol, tem jogador caído, parece que é o Zé Roberto, que desabou ali, e o Alan Santos foi amarelado, é isso, Adri? É isso mesmo, segundo cartão amarelo do jogo, segundo pro time do Guarani, agora pro Alan Santos pela falta em cima do Zé Roberto, mas aparentemente o jogador vai tentando aí se levantar,
só tá se recuperando, mas vai voltar pro jogo, sim. Pois é. Ninguém deu amarelo pro árbitro, né, das duas trombadas. Merecia, mas agora não foi uma agressão, mas foi uma imprudência do jogador do Guarani que subiu para cabecear e deixou o braço aberto. De fato, acertou no rosto do jogador do Mirassol, por isso que o cartão foi merecido. O Guarani precisa tomar cuidado, hein? Porque você já tem um Rafael amarelado, você já tem um zagueiro amarelado, você não faz uma boa partida, o Mirassol pressiona, então precisa melhorar. É falta para a equipe do Mirassol. Camilo já está se ajeitando lá para a cobrança da falta. Isaac, Rafael fica na barragem. Só Rafael agora. Ali o único homem na barreira formada ali pela equipe do Guarani. Tem Camilo na cobrança da falta. Todo mundo ali à frente da grande área. 23 minutos e 50. 0-0. Falta cobrada. Levantamento da grande área. Nas mãos do Tony. Ninguém antecipou ali para a sorte da equipe do Guarani, Adriana Almeida. Ninguém dos dois lados, né? O Mirassol tentou ali, mas ninguém para desviar. Melhor para o Tony, que tentou repor em velocidade. Olha o Guarani brigando pela bola ali pelo meio, na recuperação de bola, já despacha para o campo de ataque lá pela direita. Chega Rafael no lance. Quem chega também por baixo lá para fazer o quarto foi o Danielzinho, bota a bola para fora. É Manual que favorece a equipe do Bugre lá pela direita. Bugre consegue chegar ali próximo à grande área com 24 minutos e meio deste primeiro tempo, tá 0-0. Vai se ajeitando lá o Diogo Matheus, faz a cobrança do Manual, só que lá atrás com o Alan Santos, que recua mais um pouquinho no sistema defensivo com o Lucão. 24,5 futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Rola a bola, Bugrão no campo defensivo, vai tocando a bola, melhorou bem o público ali no meio na geralzona ali do José Maria de Campos Maia, ali, torcedor da equipe do Mirassol. Sai trabalhando no campo lado esquerdo, ele chega na bola, fica pedindo uma falta ali, o árbitro dá falta, o auxiliar também anota, o José Roberto reclama, mas a falta anotada é falta que favorece a equipe do Bugre do campo defensivo. O Gabi, acho interessante uma cobrança de falta, como nós relatamos agora há pouco, o Diogo Matheus saiu lá da lateral direita, veio na lateral esquerda, do lado esquerdo do campo, ajeitou a bola, tudo, de repente ele deixa a bola e quem cobra é o Jamerson, que já estava ali no lance. Como tem cobrança de escanteio também, que vão os dois jogadores. O cara sai lá da lateral esquerda para cobrar o escanteio lá na ponta direita, ele chega lá, fica do lado da bola e tem um outro atacante, um outro jogador também para fazer a cobrança. Quem faz é o outro, ou seja, o cara sai lá, deixa desguarnecido só pra dar um toquinho. Uma possível cobertura de um contra-ataque, para de repente não fazer nada. É, muita perda de tempo para pouca efetividade, né? Se fosse uma jogada ensaiada, você toca rapidinho ali e já passa, vai na linha de fundo e cruza, fazer algo diferente, né? Isso, de fato, tem pouca efetividade, essa jogada do Guarani. Aliás, pouca efetividade no jogo até agora, com 26 minutos. Mirassol fica com a posse de bola, é um Guarani bem postado, então isso a gente precisa dizer. Defensivamente, correu um risco só na bola do Fernandinho de cabeça, depois não sofreu mais, mas a gente quer ver um outro Guarani, né? Principalmente com o Isaac aparecendo. Hoje ele que tá no lugar do Giovanni Augusto, então essa criatividade ou esse lançamento, ou achar o Bruno Mendes atrás do zagueiro, ou achar o Bruninho, passa pelo meia de criação do Guarani. Então eu quero ver mais o Isaac em campo. Toca a bola, a equipe do Bugre ali pelo intermediário, o Isaac. Olha lá o Isaac, faz o domínio, toca no Rafael pela direita, devolve pro Isaac, só que o Isaac não foi. Quem chegou lá e cobriu, só acompanhou, foi o Luiz Otávio, bola pra fora. É Manual que favorece a equipe do Mirassol. 26 minutos e 40 deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Aí se ajeitando lá o Guilherme Biro pra fazer a cobrança do Manual. Ele andou pelo menos uns 10 metros ali, pelo menos. Aí tá voltando ali mais meio metro, deu mais 2 passos pra frente, faz a cobrança, joga em direção ao campo de ataque, o lançamento foi feito lá pro lado esquerdo, quem briga pela bola por ali é o Fernandinho, ele briga por ela, quem chega por baixo é o Diogo Matheus, bota a bola pra fora, é Manual para o Mirassol, que se mantém no campo de ataque, lado esquerdo, vai se ajeitando mais uma vez o Guilherme Biro, vai caminhando, olha o Biro, vai lá perto da grande área, foi bem perto da linha de do campo, foi lá na frente, faz o arremesso, sobe de cabeça o Isaac, a bola sobra ali pelo meio, chega a zaga do Guarani, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque no meio do caminho, Bruno Mendes de cabeça bota pra fora, Manual para a equipe do Mirassol com 27 minutos e meio deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, vai se ajeitando lá o Biro mais uma vez, joga para o campo de ataque, vem ali brigando pela bola, fica reclamando de uma falta ali, me parece que é o Bruno Mendes que caiu, a sobra de bola é com o Bruninho, bota a velocidade, vem Guarani para o campo de ataque, bola enfiada pelo meio, tabela feita, bola esticada, chega por baixo. A zaga da equipe do Mirassol chega por baixo para fazer o corte ali. Quem se esticou todo foi o Thalisson. Bota para escanteio. O primeiro do jogo favorece a equipe do Bugre. Adriana Almeida. A primeira boa trama do Guarani nesse primeiro tempo. Foi uma tabelinha muito bem feita ali. Depois
O Bruninho acabou sendo bem marcado, a zaga do Mirassol se virou como pôde. Escanteio é mais uma bola parada para os alviverdes. Jamerson na bola. Tá lá de perto da canhota pro levantamento. O primeiro escanteio do jogo. Vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá na área. Escanteio para o Bugrão. Jamerson na cobrança perto da canhota. Levantamento, segunda trave. Sobe a zaga do Mirassol para fazer o corte. Mas era sobra com o Rafael. Ajeitou ali pelo meio. Fez a finta. Diogo Matheus preparou a batida. Espalma a muralha! Se estica todo o goleiro da equipe do Mirassol, bota pra fora, escanteio. É lá pela direita, boa batida do Diogo Matheus, quase gol do Bugrão, Adriana. Finalmente o Guarani fez o Muralha trabalhar um pouquinho no jogo. O Diogo Matheus deu um drible seco no defensor do Mirassol e ele bate muito bem na bola, né? Já fez um golaço de falta na última partida e agora de novo. O Muralha foi lá no cantinho, escanteio, Jamerson de novo. Lá pela direita, de perto da canhota, vem bola pra área, sobe a zaga do Mirassol, de cabeça faz o corte lá pelo meio, ela vai sobrando mais uma vez com o Wenderson, devolve lá direito, vai trabalhando, ali o Diogo Matheus ajeitou perna direita, pintou o cruzamento, vem bola pra grande área, sobe a zaga, tava lá o Thalisson pra fazer o corte, sobra de bola pela esquerda, vai sair em arremesso manual que favorece o Bugre. Tem mensagem aí chegando, a galera tá mandando recado aí, meu caro Fábio Scheibe. Tem mensagem sim, viu, Cabela? Jéssica Ribeiro de Barão Geraldo diz que o Guarani vai ter que contratar para não passar sufoco na Série B. O Elton Rodrigues, lá de Sumaré, diz que era melhor ter amistosos do que esse jogo que não vale nada. E uma pergunta aqui também da Silvana Ribeiro para o Gabi. Você acha que valeu a pena essa troca, entre aspas, que fez o Guarani dando o Leandro Castan, Luciano Castan, e recebendo o empréstimo de Bruno José até o final da Série B, mais R$200 mil. Respondendo a Silvana, o Guarani não tinha muito o que fazer, né? Porque o Luciano Castan queria ir pro Cruzeiro. E aí quando vem uma equipe de Campeonato Brasileiro da Série A, que está se reestruturando, que financeiramente vai ser melhor para um jogador que já passou dos 30 anos, é difícil. Então o que o Guarani conseguiu é redução de danos. Então tá bom, o meu jogador quer ir para outro clube, então eu quero ficar com esse jogador, quero uma compensação financeira. O Guarani fez o que conseguiu. Redução de danos, olha ali. Bonito, né? Vou até anotar aqui para eu repetir isso aí. Grava e guarda aí, que é uma frase bonita. Redução de danos. Parabéns, Gabi. Obrigado. Vou colocar no meu portfólio. Isso, depois. bota lá, essa vai entrar pra história. 30 passados deste primeiro tempo. Vai tocando a bola, a equipe do Guarani vai saindo ali pela esquerda, saiu errado. Lucas Ramon fica com ela, mas o árbitro pega uma falta em cima do Jamerson. É isso mesmo, Adriana Almeida? É isso mesmo. O Jamerson tentava evoluir em velocidade, tomou o tranco do jogador do Mirassol, o Negueba, que estava ali compondo na marcação, e agora o Bugre tem a cobrança aqui no campo defensivo. Já feita a cobrança, bola tocada, começa de novo lá atrás com o Lucão. Lucão recua com o Tony. Tony sai jogando ali à frente do Zé Roberto, dá um tapa na bola, vem pelo meio, sai jogando errado, recupera a bola, a equipe do Mirassol, já bota ali na grande área, tabelou ali pelo lado esquerdo, Fernandinho, caiu no gramado do Danielzinho, caiu o Fernandinho, caiu o Danielzinho, caiu o Zé Roberto, caiu todo mundo ali, todo mundo pede falta. O árbitro do jogo manda seguir a partida, vem o Guarani pro campo de ataque, vem descendo, vinha descendo. Perde a bola, a equipe do Guarani. Era uma boa oportunidade do Bugre. Desperdiça o lance, já faz a roubada. Vem pra cima, mais uma vez com o Negueba pela direita. Deu um tapa nela, chegou na grande área. Zé Roberto cruzou lá na grande área. Passa por todo mundo. Aí sobrando lá do outro lado pra sair jogando a equipe do Guarani mais uma vez. Pela direita, quem fez o cruzamento foi o Flávio. Zé Roberto tava lá no meio da área, quase que tentou uma bicicleta lá pelo meio. 32, vamos girar? Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 32 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. O placar CBN está assim, ó. Mirassol 0. Guarani também 0. Fábio Scheibe. Central da Bola. Cabela, a UEFA sorteou hoje os confrontos das quartas de final da Champions League. Só jogão, hein, Cabela? Teremos Napoli e Milan, Benfica e Inter de Milão, Real Madrid e Chelsea e Manchester City e Bayern de Munique. Os jogos de ida serão na semana do dia 11 de abril. Olha o Bugrão, vem pro ataque, Bugrão, Rafael fez o domínio, vem perto da canhota, bola pra grande área, chega a zaga do Mirassol para fazer o corte. Pegava bem na pela direita a equipe do Bugre, na recuperação de bola, Diogo Matheus com ela, chega ali também por baixo para fazer a roubada o Matheus Barbosa, rola a bola lá no campo defensivo, começa de novo. Gabi Castro, 32 minutos e meio, Guarani parece que está tentando crescer no jogo. Melhorou um pouco, erra muitos passes, Isaac mal na partida, então teve uma perda de bola ali do lado direito, que facilmente foi desarmado pelo meio-campista da equipe do Mirassol, mas conseguiu chegar através de um chute da intermediária do Diogo Matheus.
teve uma boa tabela entre o Bruno Mendes e o Bruninho. Gostaria de ver o Guarani mais jogando aqui pelo lado esquerdo. Jamerson não fez um cruzamento, não chegou na linha de fundo, não conseguiu fazer uma tabelinha. Que é o forte do Guarani. Que é o forte, o lado esquerdo do Guarani, exatamente. Ou mesmo com o Diogo Matheus pelo lado direito, tudo bem, hoje não tem Bruno José, não tem Richard Rios, mas explora o Rafael. Gostaria de ver o Guarani atacando um pouquinho mais, com um pouco mais de vontade, mas melhorou um pouco em relação aos primeiros 25 minutos. Olha, o Mirassol chegou à frente da área com o Camilo, tenta a finta, bola espirrada, sobrou no meio, abertura na direita com o Lucas Ramon, pintou o cruzamento lá pelo meio, deixa de cabeça pra fora do gol! Subiu de cabeça ali pro meio, pelo meio da grande área. O Flávio chegava ali, deu uma testada na bola, a bola foi pra fora, à direita do Tony. O Tony só vai assoprando de um lado e do outro. Agora há pouco saiu pela esquerda. Agora saiu lá pela direita, Adriano Almeida. E agora o cruzamento também veio pelo lado direito. O Mirassol vai variando aí no repertório de ataques e o Guarani vai se segurando. Reta final do primeiro tempo, segue 0-0. Bota a bola no campo de ataque, Negueba de cabeça, faz o desvio, ela sobra com o Bruno Mendes, briga pela bola, bola com o Jamerson. Olha o Jamerson aí pela esquerda, Gabi Castro. Vem Jamerson, brecou, olhou, fintou, escapou bem do lance da marcação do Negueba. Vai pra cima dele também o Lucas Ramon na recuperação. Faz a roubada de bola, mas comete a falta o Jamerson, mas falta para a equipe do Mirassol, ali pertinho da grande área, na lateral direita. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. É pela esquerda, o Gabi Castro falou, não falou, Gabi? Me ouviu pelo menos. Chegou até a linha de fundo, tentou fazer uma jogada, só que aí tem um outro problema, porque ele estava sozinho. Por isso que ele teve a perda de bola também, porque ele chegou na linha de fundo junto com 2 jogadores do Mirassol e o Bruninho não estava pela esquerda e o Bruno Mendes estava lá no meio da área, muito distante a equipe do Guarani. Vai participando aí em 99186907019 é o nosso DDD. Você manda seu recado pelo WhatsApp, pode ser texto, mas pode ser áudio. Manda um áudio aí pra sua voz e do somzão da CBN Campinas aqui. Vai lá. 99186907019 é o nosso DDD. Também pelo YouTube, lá no chat do YouTube você pode participar com a gente. Mirassol de novo no campo de ataque, lá pela esquerda com o Guilherme Biro. Já faz o domínio, perna canhota, recua lá atrás com o Luiz Otávio. Começa de novo a equipe do Mirassol. Lado direito, quem recebe é o Thalisson. Vai o zagueirão ali, olha, levanta a cabeça, bota a bola lá com o Luiz Otávio de novo. Guarani fechadinho ali atrás, só esperando a equipe do Mirassol, que vem lá pela esquerda mais uma vez para ali com o Fernandinho, encara a marcação para cima dele, o Isaac, ele puxa pelo meio, dá um tapa na bola, recua com o Luiz Otávio ali em cima da linha do gramado, na perna direita, lançamento é feito lá na ponta direita, forte demais, não conseguiu pegar de cabeça o Lucas Ramon, essa nem o Catalá pegava, viu, Adriano Almeida? Porque ele tá ali pertinho da onde foi essa bola, mas realmente não pegava. Uma bola muito forte, agora de novo pela lateral esquerda. E um detalhe, Cabela, é que o jogo tá 0-0, o Mirassol tá jogando melhor, mas as duas campanhas foram muito parecidas na primeira fase. O Mirassol fez 15 pontos, o Guarani 14. O aproveitamento do Mirassol 41,7%, do Guarani 38,9%. Olha, Mirassol mais uma vez, a grande área, o lançamento feito, o Zé Roberto ficou com ela, dominou, puxou ali fora da grande área, carregou, deu um tapa na bola pela direita. Na direita quem chega é Lucas Ramon, devolve no Zé Roberto, foi pra tabelinha, recebeu na linha de fundo, carregou, muito forte. Foi lá na placa de publicidade para tentar fazer o cruzamento, já estava fora, viu, Lucas? Não dava, viu? Só tiro de meta, né, Adriano Almeida? Aí forçou demais a jogada, o Guarani vai se segurando, porque segue 0-0 e lembrando que 0-0 teremos pênaltis. Pênalti. Ô, Gabi Castro, perguntar para você se Giovanni Augusto faz falta, é chover no molhado. Sim. Mas Richard Rios e Bruno José, em campo hoje. Muito. O Guarani está sentindo a falta do seu quarteto, que é titular da equipe. Falta criatividade, transição muito lenta do Guarani. E aos poucos vai tentando chegar ao ataque de novo com o Jamerson. Jamerson, lado esquerdo, ameaçou o cruzamento, brecou, chamou para dançar, bota a bola na linha de fundo, carrega lá, rente a linha de fundo, pintou cruzamento na grande área, passa por todo mundo, não passa pelo Danielzinho, tava lá para fazer o corte, a bola sobra lá pela direita com o Diogo Matheus, já ajeita a bola na perna direita, vem carregando de um lado, de outro, olha o Danielzinho, tava lá no meio da área, já tá na cobertura, lá do outro lado, lado do Diogo Matheus, ele recua, começa de novo ali com o Alan Santos, bota com o Lucão, lado esquerdo, devolve com o Jamerson, mais uma vez do lado esquerdo, o Jamerson faz o domínio, vem buscar o jogo, o Rafael encontrou Bruno Mendes, não conseguiu o domínio.
O Rafael rolou uma bola com açúcar ali na meia-lua. O Bruno Mendes não conseguiu fazer o domínio, Adriano Almeida. Aí falta o ritmo, viu, Cabela? Ficou claro aí que o Bruno Mendes está um bom tempo sem atuar. E em outros tempos já vi Bruno Mendes dominar, fazer o pivô fácil e girar e bater pro gol. Agora pesou um pouco da idade, mas mais a falta de ritmo. Fala, Gabi. Como centroavante, a torcida do Guarani sofreu nesse Campeonato Paulista, que a gente falou sobre falta de ritmo do Derek, do Nicolas Careca, do Gênison, agora do Bruno Mendes. É uma posição carente que o Guarani não encontrou, mas está muito cedo para a gente poder fazer qualquer análise sobre o Bruno Mendes. É um jogo para ele ganhar ritmo, mas é só um comentário, né, de como essa posição do Guarani foi carente durante toda a competição. Bruninho faz a fita e sai com bola e tudo, lá pelo lado direito, pra mim, a bola, eu acho que a bola já tinha saído ali, não é? E inverteu agora, tá o Rafael jogando pelo lado esquerdo e o Bruninho foi pro lado direito agora. 39 minutos é o primeiro tempo, 0-0, placar do jogo, 39 passados, deu saída de bola, o último toque do jogador do Mirassol, arremesso manual, tá lá o Diogo Matheus para fazer a cobrança com as mãos para a equipe do Bugre. 0-0, reta final do primeiro tempo no José Maria de Campos Maia. Ei, Mirassol, Taça Independência, você está acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas. Toca a bola Tony com ela, o goleirão da equipe do Guarani com o zagueiro pelo lado esquerdo com o Lucão. Lucão rola com o Jamerson, ali pertinho do lateral do campo, Negueba encosta, o Jamerson tenta a finta, foi barrado, pede falta, o árbitro nota, é falta. É falta que favorece a equipe do Guarani. Se foi falta em cima do Jamerson, o árbitro cometeu duas faltas do jogo, foi iguaizinhas, viu, Adriano Almeida? Por isso que ele não deu cartão agora, né? Então, por isso que ele não deu cartão agora, exatamente. Os dois encontrões, como você relatou do árbitro, foram iguaizinhos a esse encontrão aí do Jamerson com o Negueba, viu? Exatamente. O Jamerson reclamou, queria muito o cartão amarelo pro Negueba, não foi assim que o árbitro entendeu. Seguimos com 2 amarelos no jogo, os 2 pro Guarani, Rafael e Alan Santos. 39,50. Vem Bugrão pro campo de ataque, os jogadores caíram ali, tem jogador do Mirassol e choque de cabeça, me parece, hein? Choque de cabeça, está caído ali na equipe do Mirassol, me parece que é o Flávio ali pelo meio, que gesticula, pede atendimento médico, já tem departamento médico em campo e parece que preocupa ali, viu, o Adriano Almeida? Levanta a mão, pede logo uma ajuda ali para tentar algo e olha, foi muito forte o choque, porque depois queda, que ele caiu com o pescoço torto no gramado e bateu a cabeça em cheio no gramado, tá sentindo costas, né? Muita dor de costas. Todo o peso do corpo em cima do pescoço dele. E um lance muito perigoso, uma imagem até um pouco forte aí, o departamento médico do Mirassol já no gramado fazendo um curativo para ver se o jogador volta. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 41 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Em Mirassol, placar CBN está assim, ó. Mirassol 0 pro Mirassol. Guarani 0 também para a equipe do Guarani, Fábio Scheibe. Central da Bola. No Campeonato Mineiro, nesse final de semana, teremos o segundo jogo da semifinal. O jogo de volta. O Atlético enfrenta o Atlético amanhã no Independência. E no domingo tem o clássico América e Cruzeiro. Pelo Gaúcho, o jogo de ida da semifinal. O Caxias enfrenta o Internacional amanhã. E o Ipiranga recebe o Grêmio no domingo. Continua atendimento ali ao jogador, me parece que é o Flávio mesmo que está caído ali, né, Adriana? E além da pancada ser forte, me parece que ele está sangrando. Eu acho que o departamento médico coloca aí já um curativo. Provavelmente vai ficar com aquela espécie de touca. Menos mal, né? Porque eu já estava imaginando já um colete cervical, porque do jeito que ele caiu ali, eu já imaginei que ele fosse sair de campo. Se for só essa faixa e ele continuar em campo, dos males o menor pro atleta, pra saúde dele, porque o tombo foi muito feio. Na verdade, ele não choca, a cabeça dele não se choca o jogador do Guarani. Ele solo, direto no solo, né? Que eu acho que... O Rafael tava no lance, mas ele não chega a ser nem uma cama de gato do Rafael, não vi falta. Ele sobe demais, enquanto que o Rafael não consegue ter a impulsão para subir. Desequilibrou, né? E aí desequilibrou todo e uma fatalidade mesmo. Mas pelo menos vai conseguir voltar com aquela famosa touca. Parece que tá tudo bem ali com... Parece que é o Flávio que está se levantando ali. Parece ser o Flávio, camisa número 5. Parece que tá tudo bem com ele. 43 minutos desse primeiro tempo. Tivemos aí
Pouco mais de 2 minutos de paralisação para o atendimento do jogador do Mirassol. Tá tudo certo ali, parece que vai ter que trocar a camisa também. Parece que o sinal que foi feito, ele vai ter que trocar a camisa também, né, Dri? Na verdade ele tem que sair de qualquer jeito por causa do atendimento, né? Que foi prestado no gramado. Agora vamos ver se ele troca a camisa, mas vai demorar ainda um pouquinho para o árbitro autorizar o retorno dele. Rola a bola, de novo o Guarani tá com a mais, momentaneamente o Guarani com o jogador a mais em campo, trabalha a bola com o Lucão, na perna direita, rola a bola lá pela direita com o Diogo Matheus, faz o domínio, puxa ali pelo meio, tem o Anderson do lado, prefere o passe com o Isaac lá do lado direito, carrega, vem pelo meio, vem trabalhando a bola, bota a velocidade, chega por baixo a marcação em cima dele, Bruninho tá por ali também, chega mais uma vez, Danielzinho para fazer o corte, rola a bola com o Guilherme Biro que já despacha pro campo de ataque, Camilo de cabeça tenta o toque lá com o Zé Roberto, chega a zaga do Guarani para fazer o corte com o Alan Santos, bota para fora, é Manual que favorece o Mirassol lá pela direita. 44 minutos, é o primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, hein? Arremesso Manual cobrado, o Biro joga no campo de ataque, Zé Roberto escora de cabeça, ela vem ali pelo intermediário defensivo do Guarani, Alan Santos, já despacha pro campo de ataque, fez a tabelinha ali com o Anderson, bota a bola lá pela direita, o Isaac chega pra cima ali também a marcação do Matheus Barbosa, comete falta, o jogo tá parado, é falta. O Guarani tinha que aproveitar, porque já tá de volta, e não era o Flávio não, é o Thalisson Kelvin. Tá de volta lá já o Thales, tá tudo aparentemente tudo bem com ele, né, Dri? Sim. Inclusive fez um passe na bola agora, me parece tudo bem. Vai até o fim, a princípio, o Thalisson Kelvin. Tá tudo bem com ele. Ele falou ali pro massagista onde ele entrar em campo se o Corinthians estava jogando bem. Tá tudo certo com ele ali, viu, Gabi? Tá um pouquinho perdido, mas vai pro jogo. Finalzinho de primeiro tempo, depois avalia. Depois avalia no intervalo. 44:50, 0-0. 99186907019 é o DDD para você participar no WhatsApp aqui da CBN. Manda seu recado aí. Pode ser texto, pode ser também o áudio. O áudio é bacana, hein, gente? Aí você vai botar sua voz aqui no somzão da CBN. Tem falta ali pra cima do Rafael, o jogo tá parado, é falta pro Guarani. Campo defensivo, é um jogo que teve bons momentos do Mirassol, que teve 2 boas oportunidades, né, Gabi? E do Guarani um chute lá do Diogo Matheus, apenas 3 lances assim que levaram tanto perigo nas metas dos goleiros. O Mirassol foi melhor que a equipe do Guarani, teve mais posse de bola, teve mais oportunidades. Então o Guarani ele sai no lucro, apesar da pequena melhora que teve após os 25 minutos, mas ainda é muito pouco, mesmo levando em conta todos os desfalques do Guarani na noite de hoje. O louco vai ter 180 minutos de acréscimo ali. O GC da TV saiu errado ali. Eu espero que seja um erro de digitação. Eu também espero que seja um erro de digitação, viu? Eu quero ir embora na sexta-feira ainda. Ué, não é o dia do sono? A gente vai dormir aqui hoje, vocês não, estão com 180 sabendo? minutos ali, acho que vamos dormir bastante, viu? Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Esse é o famoso até marcar, viu? 180 de acréscimo. É verdade, agora acertou lá, né, Dri? Agora tá certo. Mais 5. Pois é. 46,5. Rola a bola, a equipe do Guarani, campo de ataque, o lançamento foi feito, Bruno Mendes chega atrasado, Luiz Otávio por baixo, rasga, dá um bicão na bola, joga lá pro campo de ataque, quem vai acompanhando o Lucão, bola vai em direção à linha de fundo, Lucão só acompanha a bola pra fora, tiro de meta, que favorece a equipe do Guarani, o Tony tá lá, hoje o Tony de uniforme verde. Você que está mais próximo, Fábio Scheibe, que verde é esse do goleiro do Guarani, o Tony? É um verde piscina, não é, cara? É. Piscininha. Piscininha, amor. Sextou, né? Sextou com 180 minutos de acréscimo. Rola a bola, olha o Mirassol, vem pro campo de ataque ali pela direita com o Flávio. Chega rasgando por baixo, o Isaac dá um bico na bola, bota pra fora, é Manual que favorece a equipe do Mirassol. Não, deu uma falta ali o árbitro. Deu uma falta que favorece o Mirassol. Vai chuveirar na área de novo lá do Tony, Adriano Almeida. Pode ser a última boa chance pro Mirassol abrir o placar ainda nesse primeiro tempo. É uma falta perigosa, é o Camilo, experiente Camilo, quem vai pra cobrança. Bola aérea, chuveirinho pra cima do Bugre. Vai todo mundo lá, tá todo mundo ali na meia-lua da grande área, hein? Bom momento pra equipe do Mirassol, Camilo da cobrança de perto da direita, 47. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro da grande área. Camilo na bola, perna direita, autoriza o árbitro. Perna direita, levantamento, segunda trave, desvio de cabeça. Essa foi longe do gol. Primeira passou rente à trave, a segunda já saiu um pouquinho mais longe, essa foi lá no escanteio, Adriano Almeida. O Luiz Otávio, o zagueirão, desceu pro ataque para tentar abrir o placar, subiu mais alto que todo mundo, mas subiu
sem direção alguma, rumo ao gol. Melhor pro Tony, que não tem pressa alguma para cobrar o tiro de meta, já nos acréscimos 0-0. Mas é um alerta, viu, que o sistema defensivo do Guarani precisa ter, porque é a terceira vez que o sistema ofensivo do Mirassol ganha pelo alto. Se acerta um cabeceio, o Tony ficou olhando, outra bola passou perto, esse novamente o Luiz Otávio ganhou, precisa prestar atenção ao sistema defensivo do Bugre. Mirassol mais uma vez trabalha a bola, bota no campo de ataque lá pela intermediária. Olha o Alan Santos na fogueira pro Tony! Chega por baixo o Tony rasa, o Zé Roberto tava ligadão ali, foi pra cima do goleiro. Quase que o Alan Santos entrega ali a bola de graça. Agora entregou pro Negueba ali pelo meio, sai jogando. Chega a zaga do Guarani para fazer a roubada de bola. Já bota no campo de ataque lá pela direita com o Anderson. Rola a bola, renta lateral do campo, o Bruninho. Recebe, domina, devolve ali pela intermediária. Vem buscando o espaço mais uma vez o Matheus Barbosa. Inverte a jogada com o Jamerson. Domina bonito, coloca no gramado. Prepara o cruzamento, levantamento, segunda trave. Subiu o zagueiro, tirou da mão do Muralha. Era o Guilherme Biro que subia de cabeça ali, tirou das mãos do Muralha, bota para escanteio que favorece o Guarani. É lá pela direita, viu, Adriana? Depois do cruzamento do Jamerson pelo lado esquerdo, o Muralha se preparava para encaixar a bola, o Guilherme Biro não ouviu ou o goleiro não gritou, faltou comunicação, melhor para o Guarani, que ainda vai ter uma chancezinha nesses últimos segundos. Diogo Matheus quem se prepara para a cobrança. Terceiro escanteio no jogo, terceiro para a equipe do Guarani, vai todo mundo lá para dentro da grande área, escanteio que favorece a equipe do Bugrão. É lá pela direita, Diogo Matheus na batida, vem bola para a grande área, autoriza o árbitro, pintou levantamento, o primeiro pau, sobe de cabeça a zaga do Mirassol, ela sobra lá pela direita com o Bruninho, devolve no Diogo Matheus, preparou, fintou, carregou na perna canhota, cruzamento lá na segunda trave para fora. Linha de fundo, só tiro de meta, tem choque de cabeça de novo, agora estão caindo ali, me parece que é o Biro e o Rafael que ficou caído ali, é isso, Adriana Almeida? Eu acho que é o Rafael pelo Guarani, mão na cabeça dos dois jogadores. E mais uma vez o departamento médico do Mirassol já está no gramado, do Guarani também, os dois departamentos médicos agora no gramado. O Lucão subiu primeiro e resvalou essa bola e tirou da direção do Guilherme Biro e do Matheus Barbosa. E aí os dois, ao invés de cabecearem a bola, cabecearam um a cabeça do outro, um lance forte também aí, que vai exigir pelo menos mais uns 2 minutos de atendimento aos jogadores no gramado. Quando aconteceu a falta, já tínhamos os 50 minutos já decorridos, então o árbitro deve terminar o jogo assim que eles voltarem ali, parece que está tudo bem, já com o Biro está se levantando. O Matheus Barbosa também já está sentado no gramado, parece que está tudo bem com ele ali, mas os choques de cabeça no futebol aumentaram muito, não é? Muito. É uma fatalidade, mas infelizmente é do esporte, tanto é que a ciência do esporte, né, essa disciplina já tem estudado bastante sobre isso, porque é uma preocupação o número de jogadores que tem se chocado e que depois futuramente pode ficar com alguma sequela. Então existe essa preocupação no futebol com a quantidade de choque de cabeça entre os atletas. Logo vai jogar com aquela proteção igual no futebol americano lá. Tipo o Peter Cech, né, que tem a proteção. Também, aquela proteção dele é interessante, aquela proteção é bacana. Dá para cabecear a bola, inclusive, com aquela proteção. Se pensar, né, para proteção do atleta. Bola já recolocada em campo, lançamento feito para o campo de ataque, Zé Roberto evita a saída, ela vai no peito do Rafael, faz o domínio, rola do lado, faz a tabela, recebe de volta, bota a velocidade, vem para o campo de ataque, o Bugrão, quem sabe, Rafael, Bruno Mendes estava entrando ali pela esquerda, lá na direita estava sozinho o Bruninho, deu uma canelada na bola, Adriana Almeida. Uma bomba, né, em vez de fazer um passe, chutou forte, sem precisão alguma, e aí deixa pro juiz terminar, né? Aí o juiz falou, chega nesse primeiro tempo, apita o árbitro, acaba o primeiro tempo. Ei, Mirassol! 0 pro Mirassol. Guarani. 0 também pra equipe do Bugrão. Central da Bola. Muito bem, final de primeiro tempo em Mirassol, lá no estádio José Maria de Campos Maia, 0-0, Taça Independência, resultado que leva a decisão desse jogo para as penalidades para ver quem vai enfrentar o São Bernardo. Lá em São Bernardo será o jogo, é isso mesmo, meu caro Fábio Scheibe? Exatamente, Cabelo. O São Bernardo fez uma ótima campanha no Paulistão, então conseguiu essa vantagem de jogar todos os jogos que decidisse em casa. Como a final é final única, né? O jogo decisivo da Taça Independência, antigo troféu do interior, vai acontecer em São Bernardo, no estádio 1º de maio. Muito bem, mas não vai ser 1º de maio o jogo, né?
Não, vamos pensar aqui. Não. 1º de maio não. Acho que vai ser em abril, né? A federação ainda não nos divulgou. Eu acho que é em março ainda, viu? É março ainda? É março. Hoje é dia 17, é março ainda. É março. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Da federação nunca se sabe, bem lembrado. Muito bem, são 8 horas e 52 minutinhos. Central da bola, aqui intervalo de jogo para Guarani 0-0 também para a equipe do Mirassol. Gabi Castro, um pitaco do seu comentário daqui a pouquinho, Gabi. Cabela, quando você não tem inspiração dos seus meias de criação, hoje no caso, Camilo de um lado e Isaac do outro, fica difícil o 0 sair do marcador. O Mirassol foi melhor, não conseguiu marcar o seu gol, então é um 0-0 em que o Guarani saiu no lucro. O dano foi menor para quem? O dano foi menor para a equipe do Guarani porque o Mirassol foi melhor. Muito bem, muito bem. Vamos para aquele intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Vamos eleger o craque deste primeiro tempo. Tem comentário do jogo, vamos saber do banco de reserva das duas equipes também. As opções que tem aí o Moisés Moura e também o Ricardo Catalá. Vamos falar dos resultados. Tem jogo, tem quartas de final de Série A2 rolando. Daqui a pouquinho o Fábio Scheibe traz todos os detalhes para você aqui no Central da Bola do Futebol da CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Santo André é uma das cidades mais humanas e inovadoras do país. Aqui, resíduos recicláveis são trocados por alimentos e a solidariedade é vizinha de todos. Este jeito de governar vale para tudo na cidade. Para o PSDB, fazer uma boa gestão rima com cuidar da nossa gente e entregar obras rima com carinho. A gente sabe que dá para fazer e fazer do jeito certo. Propaganda político-partidária, Lei 9.504. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Circuito Brema apresenta Limeira Rodeo Music, de 17 a 25 de março. Dia 17, Henrique Juliano e Pedro Sampaio. Dia 18, Hugo e Guilherme e Ana Castela. Dia 24, Luan Santana e Ricardo Gilmar. Você vai pro bar, Dia 25, Matheus e Cauã e Denis DJ. Limeira Rodeo Music, a melhor edição de todas. Beba com moderação. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Mirassol, Guarani. Muito bem, são 8 horas e 56 minutinhos de intervalo de jogo no estádio José Maria de Campos. Mais jogadores todos nos vestiários e o Leão
o mascote do Mirassol dança lá no gramado do José Maria de Campos Maia. Vamos eleger quem foi melhor no primeiro tempo? O craque do jogo. Eu costumo dizer o seguinte, não tenho nada com isso, meu roteiro estava aqui, você se vira aí, meu caro Gabi Castro. É legal, né? Craque deste primeiro tempo, Mirassol 0, Guarani 0. Bom, obviamente não tivemos individualmente nenhum jogador de grande destaque para falar, ó, essa é uma tarefa fácil, esse jogador se destacou. Então, sendo favorável à equipe do Guarani, quem foi um pouquinho melhor? O Gemerson, depois dos 25 minutos, conseguiu chegar 2 vezes à linha de fundo, fez uma tabela ali com o Diogo Matheus numa cobrança de falta. O Bruninho, aos poucos, tentou uma jogada ou outra. Mas, como eu não gostei da equipe do Guarani, eu vou ficar com o Mirassol. O ataque, o Fernandinho deu bastante trabalho, acho que merece uma menção honrosa. Danielzinho também, os doisinhos desse meio campo / ataque da equipe do Mirassol. Mas eu vou ficar com o Lucas Ramon, com o ex-bugrino, porque defensivamente ele foi bem, ele não sofreu tanto com o Bruninho. Depois foi o Rafael que caiu pelo lado dele, defensivamente foi bem. E sempre quando o Mirassol chegava ao ataque com perigo, era com o Lucas Ramon pelo lado direito. Fez um bom cruzamento para o cabeceio do Danielzinho, chegou até a linha de fundo, a gente está vendo aqui os melhores momentos, fazendo tabela com o Zé Roberto. Então eu gostei do Lucas Ramon neste primeiro tempo, não comprometeu defensivamente e sempre estava aparecendo ali pelo ataque. O Mirassol explorou bastante aqui esse lado direito. Então, por esse motivo, o Lucas Ramon fica como o craque do primeiro tempo. Muito bem, são 8 horas e 58 minutinhos, daqui a pouquinho todo o segundo tempo para você que acompanha aqui o futebol da CBN Campinas, inclusive pode ir participando com a gente através do nosso WhatsApp, o 99186907019 é o DDD, manda aquele recado bem bacana em áudio ou em texto para você participar e também no chat do YouTube, você que está acompanhando pelo YouTube, manda seu recado aí pelo YouTube, pode mandar seu recado, o Fábio Scheibe manda pro ar daqui a pouquinho. Por falar em Fábio Scheibe tem jogo de quartas de final da Série A2 em andamento ou já terminou, hein, Fábio? Tá rolando lá em Rio Claro ainda, segundo tempo, 21 minutos do segundo tempo, o Velo Clube vai perdendo em casa para o Noroeste por 1-0. Noroeste 1, Velo Clube 0. É o primeiro jogo das quartas de final, viu, Cabela? Que amanhã vai continuar, né? Amanhã temos às 11 da manhã Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba, às 4 da tarde, com total cobertura CBN, o jogo entre Comercial e Ponte Preta. E no domingo, às 6 horas da tarde, lá na Arena Barueri, tem Oeste e Novo Horizontino. Legal, são as quartas de finais aí da Série A2 do Campeonato Paulista, mas também tem semifinal de Série A1 do Campeonato Paulista, né, Fábio Scheibe? Semifinal do Paulistão no domingo, lá no Allianz Parque, às 4 da tarde, tem um jogo entre Palmeiras e Ituano, valendo vaga na final. E o outro classificado para a final sai do duelo entre Água Santa e Bragantino, que vão jogar na Vila Belmiro na segunda-feira, às 9 da noite. Podemos ter surpresas nessas semifinais aí do Paulistão, Gabi Castro? Sem sombra de dúvidas, né? Campeonato das Zebras, porque é o Ituano eliminando o Corinthians. É o ano das finais das Zebras. Lá no Rio, Volta Redonda ganhou do Fluminense. Os times do interior dando trabalho. Ainda que lá são 2 jogos. Exato. Né? No Campeonato Mineiro, você tem um América Mineiro que fez 2-0 para cima do Cruzeiro. Não é um time pequeno, mas é um time que todo mundo esperava um Cruzeiro e Atlético Mineiro na final. E o América Mineiro já fez 2-0. Tem um Ipiranga e Grêmio que já empataram. O Ceará empatou. Mas tem o Atlético que bateu o Atlético Mineiro também. Exatamente. O Atlético também, time do interior, né? Do Roger, ex-jogador que já fez muito sucesso também. O Ceará empatou com Itaúna no primeiro jogo também. Então, vê os times do interior. Então, acho que pode acontecer sim, viu? Mas entre Água Santa e a equipe do Bragantino, vejo o Palmeiras com grande favoritismo, apesar de todas as dificuldades até agora, não tem encontrado aquela facilidade que a gente viu nos últimos anos, mas acho muito difícil o Palmeiras ser eliminado com antecedência neste confronto. Água Santa contra o Bragantino, aí eu já vejo uma surpresa. Se fosse para apostar numa zebra, seria nesse jogo de segunda-feira, se bem que é mando neutro, né? Porque vai acontecer na Vila Belmiro em Santos, porque não tem iluminação no estádio em Diadema. Então a escolha da federação foi para Santos na Vila Belmiro. Teremos provavelmente pouquíssimo público, o que facilita
para a equipe do Bragantino. Ou não, né? Porque Diadema, a Santos é um pulinho, hein? Mas eu acho difícil esse deslocamento numa segunda-feira à noite. Acho complicado para a torcida do Água Santa ir até Vila Belmiro. Então vejo o Bragantino com favoritismo, mas podendo acontecer essa zebra assim com a Água Santa. Muito bem, muito bem. Adriano Almeida, o que Moisés Moura tem no banco de reserva se quiser mexer nessa equipe do Guarani para a segunda etapa? Olha, Cabela, a grande novidade é o retorno do Neilton. O Neilton volta a ficar à disposição. Ele foi desfalque no jogo contra a Portuguesa, apresentou um cenário de febre às vésperas da partida, então foi preservado e agora já está totalmente recuperado desse probleminha. Atacante Neilton com a camisa 7 está no banco, junto com ele o Kozlinski, goleiro, e aí na linha Lucas Marques, Alvarinho, Titi, Lima, Tel, Bruno Michel e Nicolas Careca. Estas as opções de Moisés Moura para tentar mudar o panorama do jogo. Muito bem, e do outro lado o Ricardo Catalá tem quem no banco para poder mexer aí na equipe? César, Renier, Wellington, Yuri, Riquelme, Silvinho, Chico, Cauã, Gabriel, Miguel, Paulinho e Lacerda. Muito bem, são 21 horas mais 3 minutinhos. Daqui a pouquinho a bola volta a rolar em Mirassol para Guarani 0-0 também para a equipe do Mirassol, valendo vaga para a final da Taça Independência. O São Bernardo tá de camarote só acompanhando essa partida aí, porque já está na final, venceu ontem jogando lá no 1º de maio a equipe da Internacional de Limeira e venceu por 1-0 e está na final da Taça Independência, só aguardando quem passa, se é Guarani, se é Mirassol. Vamos para o comentário do jogo. O comentário do jogo. Meu caro Gabi Castro, você já viu todas as opções que tem aí o Moisés Moura e o Ricardo Catalá nos bancos de Guarani e também do Mirassol. Você acha que eles mexem já, principalmente o Guarani mexe nesse intervalo de jogo já para mudar alguma coisa, panorama para a segunda etapa? O primeiro tempo do Guarani foi ruim, Cabela. É claro que a gente tem que levar em consideração todas as perdas que o técnico Moisés Moura teve recentemente, a saída de um zagueiro que era um líder já, o Luciano Castan. Você não tem o Richard Rios, que é um desafogo, você não tem o seu camisa 10, que é o Giovanni Augusto, e você não tem o Bruno José, que é um atacante que também ajuda a desafogar e ajuda nessa marcação pelo lado direito. Então você sente falta. São jogadores que dão uma criatividade, que poderiam puxar um contra-ataque, algo que nós não estamos vendo hoje. Então, o técnico Moisés Moura, eu acredito que dentro da sua estratégia, deu essa posse de bola para o Mirassol. Acho que o Mirassol teve mérito de pressionar o Guarani, deixar o Guarani no seu campo de defesa, mas foi um Guarani que aceitou essa condição. Então o Guarani falou, bom, eu tô cheio de desfalque, eu vou dar essa bola pro Mirassol e vou tentar explorar um contra-ataque ou com o Bruninho ou com o Rafael. E isso não aconteceu. Então essa transição do Guarani foi muito ruim. Então essa é uma estratégia que eu acho que pode ser mudada. E aí você tem duas opções. Uma, ou você fica mais com a posse de bola e você muda e fala, peraí, então o Mirassol não conseguiu fazer o seu gol, tá 0-0, deixa eu ficar um pouco mais com a posse de bola, porque você deixar o Mirassol te pressionar é uma estratégia perigosa. Ou se você confia no seu sistema defensivo, você fala, tá bom, eu continuo, deu certo no primeiro tempo e eu vou explorar esse contra-ataque e vou jogar por aquela famosa uma bola. Acho perigoso, mas é uma estratégia que a gente pode entender que pode acontecer. Pro segundo tempo, eu acho que o Neilton é uma alternativa, entrou bem em Sorocaba no jogo que nós fizemos contra a Inter de Limeira, e se não acordar, se não for um jogador participativo, eu ousaria, eu tiraria o Isaac e colocaria o Neilton para ser esse jogador meia vindo rápido pelo meio, como a seleção brasileira tentou fazer com o Neymar, sabe? Não precisa jogar com um atleta que é rápido na ponta, vem do meio, vindo de trás. Eu acho que ele pode fazer isso porque você tem dois volantes, você tem o Matheus Barbosa e você tem o Anderson para poder dar esse resguardo. Então, jogando o Neilton ali pela meia, eu acho que é uma tentativa, uma possibilidade até para decorrer da competição de Campeonato Brasileiro da Série B, você precisa ter alternativas quando você não tem o Giovanni Augusto. Então, se não der certo o Isaac, tem essa alternativa, mas vamos ver como é que o Guarani entra em campo para esta segunda etapa. Muito bem, a bola está no centro do gramado, ali as duas equipes vão se posicionando para o reinício da partida. Adriano Almeida, alguém mexeu, Dri? Não, Cabela, aparentemente os times os mesmos do primeiro tempo,
por enquanto os treinadores permanecem com as mesmas equipes. Bola no centro do gramado, saída com a equipe do Bugre. Pontapé inicial ali do Guarani no círculo central do gramado. É a saída do Bugrão, todo de branco essa noite. Apita o árbitro. Bola rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Mirassol, Guarani e futebol, Globo CBN. Opa, deixa comigo. Sai trabalhando a equipe do Guarani, sai jogando errado. Sobra de bola com o Zé Roberto, invadiu a área. Preparou, bateu pra fora do gol. Perde a bola, uma bobeira danada. A equipe do Guarani ali pela saída do lado esquerdo. Zé Roberto tá ligadão ali, Adriano Almeida. E a zaga do Guarani liga menos ligada. Uma falha entre Lucão, que não cortou a bola, depois o Alan Santos não segurou. O Zé Roberto é experiente, é esperto, mas finalizou mal para a sorte do goleiro Tony. Tiro de meta já cobrado. Quase o Guarani deu uma bobeira danada ali, quase o Mirassol faz esse comecinho de segundo tempo. Tem arremesso para a equipe do Mirassol, vai lá pela direita, quem chega lá para fazer a cobrança, Lucas Ramon, faz o arremesso, joga no campo de ataque, lançamento é feito lá pela direita, briga pela bola, Zé Roberto, a zaga do Guarani corta, sobe, desce, vem ainda a equipe do Mirassol trabalhando, o Anderson não consegue o domínio, a bola sobra ali pelo meio com o Matheus Barbosa, despacha para o campo de ataque, lançamento é feito para o Rafael, forte demais. Rafael correu, mas a bola correu mais que ele. O arremesso já cobrado pela equipe do Mirassol. Danielzinho dá um toque de chaleira na bola ali pelo meio. Quem vem da recuperação é o Isaac. Briga pela bola, Diogo Matheus. Protege, gira o corpo, escapa do marcador. Mais uma vez, faz o break. Tomou o rapa ali, a falta que favorece a equipe do Guarani. Campo defensivo. 1 minuto e meio de bola rolando. O Mirassol veio com uma sede incrível para cima do Guarani nesse comecinho de segundo tempo. Trabalha a saída de bola, Alan Santos toca ali pelo meio, tenta de calcanhar. O Matheus Barbosa sobra de bola no meio. Chegava ali o Bruno Mendes brigando pela bola. O Luiz Otávio deixou o pé para cima do Bruno Mendes, arrancou até a chuteira do Bruno Mendes, mas ele foi agraciado ali, o Luiz Otávio. Adriano Almeida. Não gostou nada, achou que não mereceu, mas o juiz aplicou cartão amarelo e mereceu, porque foi um carrinho por trás, em cima do Bruno Mendes, que ia dominar facilmente essa bola. O Luiz Otávio trocou o domínio do Bruno Mendes pelo cartão amarelo e agora o Guarani cobra a falta. Tem falta o Guarani, ali Diogo Matheus sai da cobrança, a bola ali a meio metro da linha divisória do campo. Vem ali mais uma vez o Matheus Barbosa, toca no Diogo Matheus, que devolve no campo defensivo com o Alan Santos. Rola a bola, e o Anderson furou, deu sobra ali com o Camilo, trabalha a bola no campo de ataque, Danielzinho, já recebe, domina, bota lá pela esquerda com o Fernandinho, encara a marcação, sassaricou de um lado de outro, brincou, girou, escapou, carregou, linha de fundo, preparou, cruzamento, perto da canhota, rasteiro por baixo, faz o corte, Alan Santos, tira o perigo da grande área, Rafael briga pela bola, dá um bico nela, vai pra fora, último toque do jogador do Guarani, arremesso manual, que favorece o Mirassol. O Guarani deu bobeira de novo, fica Flávio com ela, domina, devolve ali pela esquerda com o Guilherme Biro, bota a bola de volta com o Flávio, Flávio recua lá para começar de novo com o Luiz Otávio, encontra ali pelo círculo central do gramado com toquinha preta na cabeça o Thalisson Kelvin. Thalisson que tomou ali uma pancada quando cai no gramado no primeiro tempo, assustou todo mundo, mas está tudo bem com ele. Ali com a cabeça enfaixada, mas tá bem, tá jogando, tá bem. Se tivesse bem, não estaria jogando. Tá lá, olha lá de novo, Thalisson, rola a bola lá pela direita, por ali com o Lucas Ramon, briga pela bola, quem chega por baixo é Bruninho. Dá um bico na bola, joga pra fora, manual pra equipe do Mirassol mais uma vez, já joga na área, chegava ali o Camilo, não conseguiu domínio. Zaga do Guarani corta, mas corta de qualquer jeito, já bota pra fora de graça mais uma vez pra equipe do Mirassol. 3 minutos e meio segundo tempo, só deu Mirassol até agora, hein? Só deu Mirassol nesse segundo tempo, que vai apertando, vai espremendo a equipe do Guarani. É lá pela direita, o arremesso mal já cobrado. Mirassol mais uma vez, trabalhando, girou de um lado e outro, Negueba tenta fazer a finta. Zaga do Guarani corta, sobra com o Matheus Barbosa, bota a bola mais atrás com o Lucão, dá um bico na bola pra ninguém no Guarani. Luiz Otávio fica com ela, já trabalha com o Guilherme Biro pela esquerda, ainda no campo defensivo. Faz o break, olha de um lado e outro, encontra lá do outro lado o Thalisson. Domina o Thalisson na perna direita, a marcação tá longe dele, ele volta a bola com o Luiz Otávio. Fez o passe pela esquerda com o Guilherme Biro, vai trabalhando a chegada do campo de ataque, vem buscar o jogo ali o Fernandinho, faz a proteção, recebe falta do Diogo Matheus, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Mirassol. 4 minutos passados deste segundo tempo. Você não mandou sua mensagem ainda, manda recado aí, ó. 991869070, 19 é o nosso DDD para você participar com a gente, tá? 991869070, 19 é o DDD para você participar com a gente na transmissão aqui no Futebol da CBN Campinas. Se você está acompanhando pelo YouTube, manda seu recado aí pelo YouTube, tá por aí, já manda recado, aproveita, curta a nossa transmissão. Vem pro ataque mais uma vez a equipe do Mirassol ali pelo meio, sobra de bola com o Zé Roberto, ele toca do lado com o Danielzinho na perna da canhota, faz o lançamento, na direita.
direita, cruzamento na área, sobrou lado esquerdo, Guilherme Biro, preparou, bateu cruzado, vem bola pra área, pega mal na bola o Camilo. Sobra de bola com a zaga do Guarani para fazer o quarto tiro, perigo, aperta o Mirassol, vem para cima de novo. Flávio fica na sombra, já toca a bola com o Thalisson, lá pela direita, devolve no Flávio. Flávio recebe na perna direita, rola a bola pela meia esquerda com o Danielzinho, vai trabalhando, só dá Mirassol, hein? 5 minutos, toque CBN marcando, só dá Mirassol. E ver o scout nesses 5 minutos deve estar uns 90% de posse de bola pro Mirassol. Toca a bola, zaga do Guarani, corta errado, briga ali pelo meio, mais uma vez o Flávio. A bola espirrada, sobra com o Fernandinho, que recua no círculo central do gramado com o Thalisson. O Thalisson domina, empurra o Guarani para dentro do campo defensivo, vem pelo meio com o Flávio. O Flávio toca na bola pela esquerda com o Luiz Otávio. Já recebe, faz o passe rapidamente com o Guilherme Biro. Tá todo mundo encolhido ali da equipe do Guarani. Danielzinho recebeu, girou, foi puxado, é falta! Fez a falta ali pela meia esquerda. Acho que foi o Rafael que fez a falta ali. Já tem amarelo. Uma falta dessa, numa dessa toma vermelho, viu, Adriana? O juiz esperou um pouquinho e deixou a bola seguir. Olha o Mirassol de novo. Mirassol com ela, Fernandinho faz o cruzamento lá pelo lado direito. Negueba de cabeça, o desvio pra fora. Era o Lucas Ramon que chegava lá do outro lado, mas estava livre. Totalmente livre, ninguém estava encostando no rapaz lá pela direita, viu, Adriana? É o que o Gabriel falou já no primeiro tempo. Essas jogadas, quando vêm por cima, são perigosas pro time do Guarani, que não tá conseguindo se dar bem na defesa e ainda por cima sai com esse toquinho curto ali no setor defensivo que gela a espinha de qualquer bugrino, né, Cabela? É verdade, aliás, Gabi Castro, você falou da posição do Guarani, deixar a bola com o Mirassol e ver acompanhar o Mirassol na defensiva, tentar um contragolpe, coisa do tipo, mas desse jeito não, porque tem 90% de posse de bola do Mirassol, né? Se isso for uma estratégia muito perigosa, tá flertando com o primeiro gol já a equipe do Mirassol. O Guarani não tem válvula de escape, quase pediu para tomar um gol agora com 4 minutos porque assistiu o Mirassol jogar. Então, o começo do segundo tempo é um espelho daquilo que foi o começo do primeiro tempo, em que o Mirassol também esboçou uma pressão, não conseguiu na primeira etapa, mas está com mais ênfase nesta etapa final. Então, começo de segundo tempo ruim também do Guarani. E já tem uma falta, mais uma chegada do Mirassol ali pela esquerda, Adriano Almeida. E dá pra ver ali que o Diogo Matheus e o Matheus Barbosa que estavam nesse lance, os dois nervosos ali, impacientes até, porque o jogo do Guarani não flui. Dá pra ver pelo semblante dos jogadores do Guarani a preocupação com esse momento do jogo em que o Guarani só pensa em se defender. 7 minutos e 40, segundo tempo, tem falta pro Mirassol, daqui a pouquinho a mensagem, a galera tá mandando mensagem, daqui a pouquinho o Fábio Chave vai mandar pro ar. É falta ali pela esquerda com o Mirassol, na cobrança tem Camilo, toma distância pra fazer o levantamento, tá todo mundo lá dentro, Camilo, levantamento, primeiro pau, Diogo Matheus. Deu uma testada da bola, jogou pra fora do campo, escanteio pro Mirassol ali pelo lado esquerdo, viu, Adriana? Agora a defesa pelo alto bugri não funcionou. O Diogo Matheus não quis saber de brincadeira, uma bola alta, ele mandou pra escanteio o Camilo. É quem se prepara pra fazer a cobrança do escanteio pro Mirassol. 8 passados deste segundo tempo, o Camilo na cobrança do primeiro escanteio pra equipe do Mirassol. E ali pelo lado esquerdo vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio. O Anderson marcando ali o Luiz Otávio é até piada, né? O Anderson, o nariz dele bate no umbigo do Luiz Otávio. Ele dá uma olhada só, não dá certo assim, viu? Escanteio cobrado, levantamento da grande área, desvio pra fora! E a bola bateu exatamente no umbigo do Luiz Otávio, foi pra fora, viu, Adriano Almeida? O Luiz Otávio é muito grandalhão, né? E aí não é a dele, com o pé, né? Fica um pouco mais difícil. Ele pegou de primeira, de chapa na bola, que era o certo ali pela distância, mas a bola caprichosa insistiu em não entrar, segue 0-0. Fábio Scheibe, galera, tá mandando recado aí, Fábio Scheibe, direto de Itu para o mundo. É isso aí, Cabela, pelo 19991869070, o Evandro Cassano do Jardim São Marcos diz: Dali Bugre. Ele apoia a permanência do técnico Moisés Moura para a temporada. E tem bastante gente também que não está animada com o jogo não, viu, Cabela? O Carlos Figueroa do Guanabara acho que o Guarani precisa contratar. O Ivair Yoshi Zawa de Tupã lamenta e diz que o Guarani não é o mesmo daqueles bons tempos de 1987. E tem áudio também, tem ouvinte aqui brincando comigo, viu, Cabela? Vamos ouvir aí. Boa noite, CBN, boa noite, Cabelinha, boa noite, Adriana, Gabi Castro, Fábio, beleza? Aô, joguinho ruim de sexta-feira, hein? Esse aqui é pro Fábio. Rapaz, esse Mirassol não é nem sombra daquele 6-2, hein? Cristiano de Sumaré. Boa noite pra vocês, bom final de semana.
Ele se refere a 2013, quando o Palmeiras tomou uma sabugada lá do Mirassol, 6-2. Aqueles tempos diferentes do Palmeiras, hein, Cabelá? Pois é. Tem um lance ali pra cima do Fernandinho ali que chegava pela esquerda. Se o VAR chamar, eu acho que é pênalti, Gabi Castro e Adriano Almeida, hein? Eu também acho. Diogo Matheus é quem tava ali no lance. Ele coloca a perna, depois até apoia no gramado tentando retirar, mas ali já tinha feito calço em cima do Danielzinho, jogador que tava do Mirassol ali no lance. Acho que foi pênalti. Você, Gabi? Tô com você, viu? Somos 3, então. Acho que o VAR já deveria ter chamado o árbitro. Pênalti tem que ser marcado para a equipe do Mirassol. Chegou atrasado ali o Diogo Matheus, acertando o Fernandinho, o camisa 7 da equipe do Mirassol. Só que o VAR entendeu de uma outra maneira, para sorte da torcida bugrina. Para sorte do Guarani, nas imagens que nós vimos na transmissão da TV, pênalti. Saber as imagens que outro tem. ângulo, talvez. Outro ângulo da equipe do VAR, A né, gente Adriana? teve acesso a um ângulo, só como quem fica por cima, como se estivesse na cabine. Graus, talvez quem está atrás do gol consiga ter uma outra visão aí, né? Exato. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 11 minutos, bola rolando. Segundo tempo de jogo. Taça Independência semifinal. São Bernardo está esperando quem sair vencedor desse jogo vai pegar o São Bernardo. Placar CBN está assim, ó. Mirassol. 0 para a equipe do Mirassol. Guarani. 0 também para o Bugrão. Fábio Scheibe. Central da bola. Situação lamentável hoje lá no CT do Corinthians, hein, Cabela? Teve invasão. Indignados com a eliminação precoce no Paulista, integrantes de torcidas organizadas do Timão invadiram sem treinamento para cobrar os jogadores e pedir a saída do diretor de futebol, Roberto Andrade. Torcedores fizeram um buraco na grade que contorna o local e foram ao gramado cobrar os atletas. Futebol, vamos CBN. Por que ele falou o seu nome nessa notícia? Ele queria passar informação para eu, mas eu já sabia, viu, Fábio? Já sabia. O Cabelo que coordena aqui. Eu coordeno. Claro, é o chefe da transmissão. Que moral, hein? É chefe, jogo do Guarani, Índio, tem a ver. Tá bom. Tem a ver. Olha a bola rolando perigosamente ali à frente da grande área. Camilo acompanha o Tony vai lá para dar um tapa na bola, tira o perigo da grande área. 12 minutos passados, é o segundo tempo. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, que mexeu. O Guarani mexeu a equipe do Bugre, né, Adriano Almeida? Primeira alteração do jogo, foi embora o camisa 26, Rafael, para a entrada do 7, Neilton. Rafael tá fora, Neilton com a camisa 7 tá no jogo. 12h40, tem mensagem aí, Fábio Scheibe, é isso? Tem mensagem, pessoal, aqui tá provocando o Bugre, viu? Ah, é? Vamos resolver. Alô, galera da CBN Campinas. Quem tá falando é o Juarez. Hoje vai dar Mirassol, hein? No Ziriguidum, hein, Cabela? Abraço a todos. Até agora não saiu nem um Ziriguidum ainda, hein? 13 minutos, é o segundo tempo, 0-0. Sobra de bola com o Fernandinho ali pela esquerda. E ninguém mostrou imagem, mas nenhuma imagem do lance lá, do lance que foi revisado e não dado o pênalti, né? Por enquanto, ninguém mostrou nada ainda. 13 passados desse segundo. Ou nós vimos muita coisa errada, né? Pode ser, pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Pois é. 13h30, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Zaga do Guarani faz o corte, dá um bico na bola. Para se livrar da bola, dá um bico, joga lá pro campo de ataque. O Muralha vem na intermediária para repor a bola em jogo ali para a equipe do Mirassol. Luiz Otávio, lado esquerdo, dá um tapa na bola. Já chega rapidamente ali com o Guilherme Biro. Vem buscar o jogo do lado esquerdo, trabalhando mais uma vez ali o Danielzinho. Devolve ali pela meia com o Flávio. O Flávio domina, devolve o Danielzinho. Vai tocando a bola, o Guarani só acompanhando. Guilherme Biro recebe lado esquerdo, devolve o Danielzinho. Tudo isso do lado esquerdo do campo de ataque da equipe do Mirassol. O lançamento foi feito, sobe de cabeça. O Alan Santos para fazer o corte, ela volta com o Danielzinho. Segunda bola, o Guarani não ganha uma segunda bola. Vem mais uma vez o Luiz Otávio. Rola a bola ali pela meia, na intermediária. Camilo fez a tabela, chega a marcação em cima. Na roubada de bola, bota a velocidade. A saída da equipe do Bugre, o Jamerson. Lá do lado esquerdo, bota a velocidade. Vem do lado dele ali o Neilton. Ele faz o break, a marcação encosta para cima dele. Ele ginga de um lado de outro. O Thalisson vai acompanhando, faz o corte e bota para fora. Manual para a equipe do Guarani. O Neilton tava do lado ali, era só fazer o passe, uma tabelinha
tabelinha, talvez. Ele não acho que ele olhou pra bola e mais nada, viu, Adriano Almeida? E o Moisés Moura tentando uma velocidade, justamente porque percebe o bom momento do Mirassol para explorar esse contra-ataque. Mas agora o Jamerson realmente não foi feliz. Neilton faz o domínio, devolve no Jamerson, recebe de volta, vai dar um tapa na bola um pouquinho mais atrás ali, trabalhando, foi pra tabelinha, recebe de volta, bico da grande área, busca alguém pro passe, o passe é com o Matheus Barbosa, já devolve ali pela intermediária com o Diogo Matheus, que vem pro campo de ataque ali no meio, vai organizando a equipe do Guarani. Neilton recua no círculo central do gramado, fez o passe com o Alan Santos, que bota lá pela esquerda com o Lucão. Toque, CBN tá marcando aí 15 minutos, é o segundo tempo. Jamerson, lado esquerdo, recebe, fez o passe ali com o Anderson, foi pra tabelinha, quem vem no lance pra fazer o domínio ali, meu Deus do céu, Bruno Mendes, lançamento na grande área, Muralha! Na chegada ali à frente, parecia ali que chegou, era o Bruno Mendes que estava ali na frente, na barba. Não era o Bruno Mendes, era o Bruninho. Era o Bruninho, ele por muito pouco ele desvia essa bola e enganaria o Muralha. Não deu certo, mas o Guarani vai tentando se organizar melhor no ataque nesse momento do segundo tempo. E tem uma reclamação ali com o árbitro ali do Isaac. Bruno Mendes está ali ao lado. O árbitro manda o Isaac meio que para com isso, para de reclamar, meio que fica quieto ali. Toca a bola Guarani, vai trabalhando o campo de ataque ali pela meia esquerda mais uma vez com o Matheus Barbosa. Faz o domínio, gira, recua no campo defensivo para começar de novo. 16 minutos, segundo tempo. Tem mais mensagem aí, meu caro Fábio Chaib? A galera tá mandando um recado, é isso? Tem muito ponte pretano ouvindo a transmissão aqui, provocando, como o Fred, viu, Cabela? Ouve aí. CBN, fala pessoal, boa noite pra todos aí. Hoje é 2-0 Mirassol e amanhã é tudo nosso, Ponte Preta, 3-0. E tem pergunta também aqui pro Gabi, viu, Cabela? Vai lá. O Flávio de Campinas pergunta: será que não daria pro Guarani dar uma garimpada em jogadores do Mirassol, São Bernardo e outros times para a disputa da Série B, viu, Gabi? Sem dúvida, eu acho que precisa estar atento ao mercado, sim. O problema é a concorrência, né? O São Bernardo chama atenção e aí vem o Corinthians e já pega um meia, o Mirassol vira um concorrente, então, sem dúvida, o Guarani precisa estar de olho no Campeonato Paulista e nos outros estaduais também. Só que São Bernardo disputa a Série C e Mirassol a Série B. Vem bola pra grande área, cruzamento feito, Muralha! Deu um soco na bola, tirou o perigo da grande área, joga pra fora e arremesso manual que favorece a equipe do Guarani, que chega de novo, Adriano Almeida. O cruzamento veio fechadinho, caiu ali na pequena área, 2 jogadores do Guarani fechavam por ali. O Muralha foi mais esperto, conseguiu colocar essa bola lá pra lateral. E o trabalho do São Bernardo na Série C é para acesso para ir até a Série B. Mantendo esta base, mostrou um futebol muito bom no Campeonato Paulista. Exatamente, e o Mirassol vai para a Série B, vai disputar a Série B, então dificilmente tiraria um jogador do Mirassol para vir para o Guarani. Teria que ser a parte financeira, né? Só na parte financeira, a gente sabe que não está forte. Exatamente. Bola para fora, mais um manual ali que favorece a equipe do Mirassol no campo defensivo. 17h50 deste segundo tempo. 991869070, você manda seu recado aí, 19 é o DDD, pode mandar recado também pelo YouTube, estamos transmitindo no YouTube, é você que está nos acompanhando pelo YouTube, um grande abraço, muito obrigado pela companhia, manda seu recado, curta a nossa transmissão, compartilhe o nosso link aí na sua rede social, no seu WhatsApp, com a família, com todo mundo, manda a galera acompanhar a CBN Campinas, vem Bugrão, Bruno Mendes na cara do gol! Não consegue fazer a conclusão ali na chegada da cobertura do Luiz Otávio pra cima dele ali. É ritmo ainda, Adriano Almeida? É ritmo. E vamos ver se esse ritmo se transforma em gol até o final. Mas o Guarani melhorou. É a segunda boa jogada que chega com belos passes nesse segundo tempo. Mas agora quem desce é o Mirassol. 18 minutos e 40. 0-0, lançamento feito pra grande área. O cruzamento forte. Passa por todo mundo, vai pra fora, é manual pra equipe do Guarani, campo defensivo. Faltou força pro Bruno Mendes nesse último lance, né? Porque quando ele bate com o zagueiro ali, ele se desequilibra e ele não consegue fazer a finalização. A bola já estava chegando próximo à pequena área, era um lance perigoso, foi um bom momento pro Guarani no jogo, que vai desperdiçando e as trocas vão acontecendo e vai chegando aquele momento perigoso, porque a persistir este empate, a gente lembra o nosso ouvinte, quem está nos acompanhando pelo YouTube, pela rádio, é disputa pelos pênaltis, então vai ter aquele nervosismo que vai aumentando. A gente já está com 20 minutos, a hora que chegar próximo dos 30, aí eu quero ver se o Mirassol vai continuar pressionando o Guarani, porque o contra-ataque do Bugre está começando a aparecer. Olha o Mirassol! Pegou mal na bola ali, chutou com o calo lá do dedinho direito ali, pegou mal na bola o jogador do Mirassol ali.
Gabriel que tá em campo, a Adriana confirma pra gente aí as substituições da equipe do Mirassol, Adriana. Sim, técnico Ricardo Catalá faz as 2 primeiras mudanças no Mirassol. Foram embora o 10, Camilo, e o 11, Negueba. Então, fora, Camilo e Negueba fora. 18, Chico e 20, Gabriel estão no jogo. 18, Chico e 20, Gabriel. Chico é o japonês, né? Já rodou por esse interiorzão, hein? Coreano, da Coreia do Sul. É verdade. Rodou já, hein? Rodou e é bom jogador. Juventude, Ceará e o Gabriel também, aquele mesmo, ex-Flamengo, CSA. Cruzamento na área, o Bruninho ele virou o corpo pra fazer um cabeceio com a nuca. Foi isso que eu entendi, Adriano Almeida? Foi isso mesmo. Vai que, né? Ele tentou um cabeceio de costas, sei lá pra se... que ele tentou ali. Porque ele não ia alcançar a bola, fez qualquer movimento ali com o corpo, nada certo, segue 0-0. De frente pra bola, eu acho que ele chegaria nessa, viu, Gabi? Tentou um giro, né? Ele não percebeu. Acho que quando ele tava virando o corpo pra fazer o cabeceio, a bola já tava passando por ele, né? Então acabou desperdiçando uma oportunidade. O Guarani chegando pela 2ª vez consecutiva na etapa final. Rola a bola mais uma vez, Guarani. Campo defensivo na bola recuada lá com o Tony. Ajeita na perna canhota, joga na fogueira danado, bola pra fora. Lá do lado esquerdo, quem chegava ali na cobertura era o Matheus Barbosa. A bola foi pra fora, arremesso manual pra equipe do Mirassol. Se mantém no ataque, hein? Já passamos de 21 minutos. É o segundo tempo, tá 0-0. Placar, que decisão vai pro pênalti, hein? Decisão nesse empate vai pro pênalti. Bola tocada num recuo esquisito lá do lado esquerdo. Quem chega lá é o Jamerson, que piora a situação, deu um bico na bola, só que a bola veio pro meio da grande área. Sobra ali com o Zé Roberto, domina, toca na bola, devolve lá pela direita com o Chico. Tá lá o Chico por ali, dominou, tocou pra fora, reclama a saída de bola. O auxiliar tá dando arremesso manual para a equipe do Guarani. Eu falei que era bom de bola. Na primeira bola ele sai com bola e tudo. Arremesso manual que favorece a equipe do Guarani lá pela esquerda. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 21 minutos e 50 de bola rolando. Segundo tempo de jogo. Taça Independência semifinal. Placar do jogo está assim, ó. Mirassol. 0 pro Mirassol. Guarani. 0 também pro Guarani. Vem Mirassol para grande área. Cruzamento feito, passa por todo mundo. Vai sobrando pelo lado direito. Toca a bola mais atrás ali, o Guilherme Biro, devolve no Fernandinho, ajeita a bola perto direita, vai trabalhando o Mirassol ao redor da grande área, bola tocada com o Gabriel, rola mais atrás com o Flávio, recua. 0-0, placar CBN Campinas, central da bola. Central da bola. Lá em Rio Claro, 51 minutos do segundo tempo, segue Veloclube 0, Noroeste 1. Esse é o jogo de ida das quartas de final. Quarta de final, amanhã da Série 2 também, que tem Comercial e Ponte Preta, Portuguesa, Santista e 15 de Piracicaba, e no domingo, Oeste e Novo Horizontino. Todos os jogos de ida das quartas de final da Série A2 do Paulistão. Futebol do CBN. 22:50, tá 0-0. Trabalha a bola mais uma vez o Chico. Ali pela meia direita, olha de um lado, carrega do outro, recua. Pra começar de novo com o Thalisson, zagueirão, que já rola pela esquerda com outro zagueiro que é o Luiz Otávio. Toca na bola, fez o passe com o Guilherme Biro. Fernandinho encontra, faz o domínio. Puxa ali pela meia esquerda, busca espaço, vai carregando a bola. Ninguém combate o cara. Bota a bola lá pela direita pro Gabriel. Renta lateral do campo, vai trabalhando mais uma vez a equipe do Mirassol. Bola enfiada na linha de fundo, pintou cruzamento, Lucas Ramon na bola. Chega o zagueiro para fazer o corte. A batida de fora da área, para fora do gol. Flávio chegou, encheu a cara da bola, foi para fora à esquerda do goleiro. Teve desvio, escanteio, Adriano Almeida. Pegou de primeira, um chute bonito, muito forte, muito rápido. O Flávio da entrada da área, essa bola por muito pouco não entrou, mas o Tony também estava atento ali para desviar essa bola. É escanteio, né? Escanteio mesmo pro Mirassol. Quem vai ali na cobrança? Gabriel. Quinto escanteio do jogo, Gabriel tá lá para fazer a cobrança, chará do cara, ele conhece tudo. Então tá cara, certo. né? Quinto escanteio no jogo, segundo para a equipe do Mirassol, e o árbitro chama a atenção do Anderson lá no meio da área. O senhor Luiz Scarascati foi lá, chamou a atenção do camisa 23 da equipe do Bugrão e vem bola para a área. Cruzamento na grande área ali pelo meio, sobe a zaga para fazer o corte. Era o Diogo Matheus, estava na bola volta lá pela direita, cruzamento é feito. Bruninho de novo, ele tocou com a nuca na cabeça de novo.
O mesmo giro que o Bruninho fez tentando o gol, ele fez fazendo o corte do pequena área, viu, Adriano Almeida? Pior que o Bruninho é o Thiago Scarascati, né? Árbitro da partida. Eu já fiz muito jogo com o Thiago Scarascati e eu não me lembro dessa característica de tão mal posicionado como ele tá hoje. Deve estar aí no sono, já que é dia do sono. Pois é. Porque agora ele prejudicou um ataque do Mirassol ali, a bola bateu nele e aí depois acabou favorecendo ao Guarani, que tem a posse de bola agora. Bom pro Guarani, ruim pro jogo, né? Porque o árbitro tá atrapalhando lances ao redor da área, né? Foram 2, pelo menos, ao redor da área e o do meio campo, né, Gato? Não, esse na meia-lua, né? Decisivo, o jogador do Mirassol tava prontinho para fazer a finalização. Como o último a encostar na bola foi um jogador do Guarani, se deu bem, o Bugre ficou com a posse de bola e já tá no ataque. Pela direita, Bruninho recebeu, pedalou, foi na linha de fundo, cruzamento, rasteira, zaga, faz o corte por baixo. Ali pelo meio, Flávio tava lá para fazer o corte, a bola já sobra com o Fernandinho, faz a fita, escapa da marcação, bota velocidade, responde o Mirassol, vem para cima, com o Fernandinho, engatou uma quinta marcha ali, vem caminhando, vem carregando, foi barrado. É falta, se for do Alan Santos, vai ser expulso. Tá expulso o Alan Santos, toma cartão vermelho que parou a jogada, como não? É falta para cartão, já tinha amarelo, né, Adriana? Já tinha amarelo e foi imprudente ali, porque sabia do risco que ia correr. A velocidade do Fernandinho, ele colocou na frente, o Alan Santos não conseguiu ganhar na corrida e aí foi barrar o jogador com a falta. Ele alega que foi uma jogada de corpo, mas jogada de corpo é ombro com ombro, né? Não tem todo esse movimento que ele fez com o tronco para derrubar o camisa 7 do Mirassol, que foi o que aconteceu. O Guarani vai passar mais de 20 minutos da partida com um jogador a menos. Se os dois estivessem correndo na mesma direção e na disputa com o ombro, perfeito. Mas ali foi num cruzamento, né? Porque o Fernandinho ia na diagonal e ele veio do cruzamento, o Alan Santos. Não, e o Guarani tá jogando tão mal que ninguém teve a competência de fazer a falta pra cima do Fernandinho com antecedência. Ele roubou a bola lá no campo de defesa, 3 jogadores do Guarani tentaram fazer a falta, o Matheus Barbosa deu até um carrinho para tentar acertar o jogador, não conseguiu. A alternativa encontrada pelo Alan Santos foi cometer a falta, ele já tinha cartão amarelo, foi expulso. Então o Guarani, pelo menos com 20 minutos, vai ficar com um homem a menos, vai precisar colocar um zagueiro para repor a saída do Alan Santos. Se o Guarani já estava no lucro, agora então, Cabela, vai virar ataque contra a defesa até o final. E aí o técnico Moisés Moura já se prepara para fazer uma alteração depois dessa expulsão do Alan Santos. O Diogo Matheus está caído no gramado, sentindo bastante. Imagino eu que é ele quem vai sair para a entrada do Titi. Vamos aguardar um pouquinho. A placa sobe. Não, na verdade, quem está saindo é o 29. O 29, Isaac, sai para a entrada do 16, Titi, que é um jogador mais defensivo, justamente para recompor aí, para tentar pelo menos manter esse placar e levar, quem sabe, a disputa para os pênaltis. Guarani com 1 a menos e Mirassol com falta agora, Cabela. Pois é, uma falta que leva perigo ali. Interessante, o Gabi Castro, que o Guarani tinha um cérebro que não estava funcionando em campo, que era o Isaac. Corretíssima alteração do técnico Moisés Moura, porque o Isaac não jogou absolutamente nada na noite de hoje. Esperava-se que fosse um jogador criativo, que conseguisse distribuir o jogo. Era uma peça nula. Então, como você já está com um jogador a menos, você tira aquele jogador que está mal, que não conseguiu render. Quem não conseguiu render foi o Isaac. Então, deixa Bruninho, deixa Bruno Mendes e deixa Neilton, 3 atacantes para poder puxar este contra-ataque. Muito bem, a falta vai ser cobrada, a barreira ali em cima da meia-lua da grande área, vai se ajeitando ali para fazer a batida, tem na bola ali, de perna direita tem o Chico, tem o Danielzinho por ali também, e de perna esquerda quem tá ali também, para mim parece que é o Guilherme Biro, tá no lance também. É o Biro, isso mesmo. Os 3 ali numa conferência para a cobrança da falta que favorece a equipe do Mirassol. Aliás, o Mirassol fica agora com 1 a mais a partir de 28 minutos deste segundo tempo. Falta cobrada, batida para longe do gol. O Tony subiu ali, agora ele cai, fica sentindo ali, será que o Guarani agora vai na parte da cera com 1 a menos para segurar esse 0 a 0, Adriano Almeida? Eu acho que é um expediente que vai ser adotado aí, viu? Porque falta 15 minutos, 16, mais os acréscimos. Agora o Tony fala que tá sentindo o ombro e o árbitro já vai lá e já avisa que não vai tolerar. E o Tony falando, eu tenho essa prerrogativa, eu posso esperar um pouquinho, tá doendo aqui, então vamos ver.
O fato é que o Guarani agora tem um tiro de meta para tentar pelo menos levar para os pênaltis, né? Ou... Ficou complicada a situação do Guarani, que já não era fácil, meu caro Gabi Castro. Porque já não estava jogando bem, você fica com um jogador a menos, você precisa tirar um homem de meio campo e precisa restabelecer o seu sistema defensivo com a entrada do Titi. Então, de fato, agora é um ataque contra a defesa, o Guarani vai tentar se segurar para levar essa disputa para os pênaltis. Fernandinho com a bola dominada pela esquerda, vem bola para a grande área, chega por baixo, Jamerson para fazer o corte, dá um bico na bola, tira da grande área, mas a sobra de bola mais uma vez com a equipe do Mirassol, trabalha lá pela direita, por ali, gingou pra lá e pra cá o Chico, rola a bola pela meia, trabalha mais uma vez o Flávio, bola enfiada na área, muito forte, sai o Tony pra fazer a defesa, pra botar ordem na casa do Guarani, e mais uma chegada do Mirassol ali, pelo meio da área, Adriana Almeida. Uma enfiada pelo meio que buscava ali o Zé Roberto na infiltração, não deu certo, o camisa 9 do Mirassol não alcançou, ficou mais fácil pro Tony, que saiu de novo naquela jogadinha curtinha. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Toque CBN marcou 30 minutos, vem Mirassol pra cima do Guarani, lançamento feito pra grande área, Zé Roberto de cabeça ali pelo meio, bola sobrou pela meio, o árbitro tá pegando uma falta. A chegada do Danielzinho ali pelo meio, atropelou o Anderson, é falta pro Guarani no meio da área, Adriana. Partiu pra cima ali, tentou ganhar pelo alto, mas ganhou pelo alto com uma falta em cima do volante do Bugre. Mais uma falta que o Tony não tem pressa, se prepara pra fazer aquela cobrança de novo. Sair jogando ali atrás. Cabela, eu não sei qual que é o aproveitamento do Bruno Mendes na cobrança dos pênaltis, nem questão de fôlego, se ele vai aguentar jogar os 90 minutos. E acho que a torcida do Guarani não vai gostar muito. Mas uma alternativa do Moisés Moura, que está no banco de reservas e tem velocidade para puxar o contra-ataque, é o Bruno Michel. A gente sabe que ele tem muitas dificuldades em relação à finalização, mas é um jogador que tem essa velocidade. Se a pressão do Mirassol ficar muito rápida e o Bruno Mendes não tiver condições físicas de terminar, lembrando que o Guarani já está com um jogador a menos, uma possibilidade é a entrada do Bruno Michel para poder puxar esse contra-ataque. Mirassol aperta, vem pra cima, batida de fora da área, Tony pegou, largou, vem por baixo pra fazer a saída de bola ali com o Diogo Matheus, bota pra fora da segurança, bota pra fora, arremesso manual pro Mirassol, já cobrado. O árbitro manda esperar porque vai mexer a equipe do Mirassol, é mais uma mexida do Catalá. Sim, mais uma mexida, sai o 9, Zé Roberto, para a entrada do 19, Cauã. 9 por 19, Zé Roberto tá fora, Cauã tá no jogo. E se por um outro lado, na cobrança de pênalti, o Catalá não tá pensando em cobrança de pênalti quando tira o Zé Roberto, né? O Catalá não tá pensando em cobrança de pênalti. Nessa, como disse o Gabi Castro agora há pouco em relação ao Bruno Mendes, o Catalá não tá pensando em relação ao pênalti, porque tira o Zé Roberto. E tá acreditando, né? Porque a equipe pressiona, tem os acréscimos ainda, então tá apostando aí no tempo normal para conseguir essa vitória. O Zé Roberto ficou muito encaixotado ali na marcação, no meio do Lucão, enquanto esteve em campo o Alan Santos, agora no Titi, não fez uma grande partida, então ele opta pelo Cauã para tentar ali na força aérea, já que é um jogador que tem uma boa estatura, algo que o Guarani, algo que o Mirassol deve explorar, mais bola aérea, mais cruzamento na área. Muito bem, tem mensagem chegando aí, é isso, meu caro Fábio Scheibe? Tem bastante mensagem aqui, viu, Cabela? É isso aí, pelo 19998869070, uma previsão que vai animar muita gente, viu, Cabela? O Marco Linardi de Valinhos diz: o Corinthians vai levar a Libertadores 2023. Anota aí, ele mesmo diz: bora, Bugre. O Marcos Vinícius da Vilipeta em João Pessoa acompanhando a CBN, mas diz que o jogo está sofrível, viu, Cabela? E aqui o rei do trocadilhos, o Edson Coelho da Vila Lemos de Campinas faz uma pergunta: será que alguns jogadores estão jogando com calça jeans molhada? Os meias estão igual a pai de santo novo, não acerta um passe. Ótima transmissão, Cabela. Grande abraço pra galera aí. É legal, a criatividade da galera que vai mandando mensagem. Continua mandando seu recado aí no 991869070. Também pelo YouTube você pode mandar aquele recado bem bacana, participar com a gente. O Guarani tá mexendo de baseado ali. A Adriana Almeida já confirma pra nós daqui a pouquinho os 3 que estão entrando ali. E acho que em cima do que o Gabi falou, tem até mudanças em relação a isso. Também a Adriana Almeida já confirma daqui a pouquinho pra gente todas essas mudanças do técnico Moisés Moura do Guarani, que tá jogando com um homem a menos, foi expulso o Alan Santos,
desde os 28 minutos desta segunda etapa. 0-0, placar que vai pro pênalti. Acabou onde? Acabou lá em Rio Claro. O Velo Clube perdeu para o Noroeste por 1-0 pelo jogo de ida das quartas de final da Série A2. Noroeste com uma boa vantagem para o jogo de volta, hein, Cabelão? Sem dúvida nenhuma. Adriano Almeida, mexido na equipe do Bugre. De baciada, né? 3 de uma vez. Foi embora, então, o 32, Matheus Barbosa. Para a entrada do 8, Lima. 8 Lima tá no jogo. Matheus Barbosa, 32, fora. A outra mudança, 27, Bruninho tá fora. Entra 14, Alvarinho. Alvarinho, 14, tá no jogo. O outro que saiu, Bruno Mendes. Camisa 38, Bruno Mendes vai pro banco. Nicolas Careca, camisa 11, tá no jogo. Daqui a pouquinho o Gabi fala porque o Mirassol vem pra cima. Ali pela esquerda com o Guilherme Biro. Toca na bola, Fernandinho fica com ela, faz o domínio, perto da direita, inverte a jogada. Lá do outro lado, trabalhando com o Thalisson. Perto da direita, botou ali na frente da grande área. Trabalhou mais uma vez a chegada. Fernandinho toca no Danielzinho, já faz a abertura pelo lado esquerdo, pintou cruzamento, direto pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão, meu caro Gabi Castro. Mexeu de baseada. Se fecha ainda mais, né? Técnico Moisés Moura, primeiro com a saída do Bruninho para a entrada do Alvarinho, então você tira um atacante e coloca um volante, então ele ajuda ainda mais seu sistema defensivo. Teve uma saída do Matheus Barbosa para a entrada do Lima, aí tudo bem, um meia por outro. E a saída do Bruno Mendes, visivelmente fora do ritmo, que nós citamos durante a transmissão. E a entrada do Nicolas Careca, na minha visão, é mais pensando em pênaltis do que no jogo durante os 90 minutos. Porque o Nicolas Careca vai ter uma missão inglória, porque o Mirassol está atacando, ele vai precisar ajudar o sistema defensivo e ele não tem essa arrancada para sair do sistema defensivo e fazer essa bola chegar até o campo de ataque. Claro que ele está entrando agora, ele tem fôlego, mas é uma tarefa complicada. Então ele opta pelo Nicolas Careca ao invés do Bruno Michel, na minha visão, tentando segurar esse resultado e um jogador para bater os pênaltis. Falando em pênalti, se eu não estou enganado, aqui estou puxando pela memória, aqui não estou sem arquivo nenhum aqui, mas estou puxando pela memória, o último jogo que pelo menos que eu transmiti, decisão de pênaltis do Guarani foi contra o Ituano, foram 27 pênaltis cada lado. Foi isso aí mesmo. Teve o Corinthians ano passado, né? Não, mas eu não trabalhei nessa, né? Não. Essa eu não trabalhei. A classificação do Corinthians em Itaquera, ano passado. Foi a última vez que o Guarani disputou pênaltis. Exato. E teve no troféu do interior esse que você citou contra o Ituano, que realmente foram todo mundo na disputa. Olha o Mirassol, Tony, milagre do goleiro do Bugre! O Tony fez uma defesaça, mas o atacante do Mirassol perdeu um gol ali na pequena área. Adriano Almeida. Muito mais mérito do goleiro do Guarani do que do Cauã, atacante do Mirassol. Essa bola veio ajeitada pelo alto pro Cauã, que estava livre. Ele cabeceou certinho. Aquele cabeceio no chão, em que o goleiro pouca coisa pode fazer. Só que o Tony abriu as pernas. E com um dos pés, ele conseguiu evitar o que seria provavelmente o gol da final pro Mirassol. Passe do Chico ali pro meio do Cauã ali, que perde o gol. Que defesaça do Tony, que vai botando ordem na casa do Bugre. 37,50. Segundo tempo tá 0-0 o placar do jogo. Caminhando para penalidade essa decisão do próximo finalista aí que vai enfrentar o São Bernardo na Taça Independência. Você acompanhando tudo aqui no futebol da CBN. Manda recado aí, participe com a gente aí, ó. 99186907019 é o DDD. O Chico tomou uma paulada ali, tá sentindo camisa 18 da equipe do Mirassol, Adriana. Tornozelo esquerdo do Chico foi carimbado agora pelos defensores do Guarani. Guarani vai se segurando como pode nesse finalzinho de segundo tempo. 38,5 é o segundo tempo. Rola a bola ali, o Mirassol mais uma vez na saída da cobrança da falta. Bola sobrou ali com o Danielzinho, já deu um tapa na bola pro Guilherme Biro. O Biro volta a bola com o Fernandinho. Fernandinho tenta a finta, vai pra cima dele pra fazer a roubada de bola ali pelo lado esquerdo. Quem chegava ali em cima era o Lima, brigou pela bola, sobra com o Mirassol de novo no ataque na grande área. Vem cruzamento, desvio de cabeça, sobra de bola, frente da área, batida pra fora do gol! O Tony paga geral ali no sistema defensivo. Teve um jogador ali que ajeitou a bola para a chegada do Flávio, Adriano Almeida. Uma pancada muito forte, chute de primeira, mirando o ângulo direito do goleiro Tony. E aí foi sorte do goleirão do Bugre essa bola não entrar. Uma pancada mesmo. Sabe aquela sorte, aquele ambiente conspirador? Tá com cara, né?
Tá com cara. Tá aparecendo. Tá com cara. 39 minutos é o segundo tempo. 0-0 o placar do jogo. Gabi Castro. Guarani vai se segurando como pode, só dá Mirassol. Tá se segurando a equipe do Guarani. Defensivamente tem problemas, principalmente na bola aérea. Mesmo com um jogador a menos, se possível, seria interessante segurar essa bola, né? Principalmente com o Mirassol, como tá no campo de ataque. O Guarani colocar essa bola pro Nicolas Careca, que entrou agora, então ele consegue segurar. E também com o Neilton, né? Que desde da expulsão não conseguiu um ataque. Então seria interessante o Guarani segurar essa posse de bola no campo de ataque ou explorar este contra-ataque na correria. Entrou um careca ali no Mirassol, parece o Catalá. O irmão mais novo do Catalá, brincadeiras à parte. O Mirassol mexe de novo, o Catalá tá doidinho ali tentando por um gol. Foi embora o camisa 5, o Flávio, que chutou 3 boas chances pro Mirassol durante todo o jogo, mas não fez gol. O Flávio tá fora. 17, Silvinho tá no jogo. Aquele mesmo, viu? Aquele. Experiente, ex-Ponte Preta, São Paulo e muitos outros clubes. Criciúma. Fernandinho fez a finta, invadiu a área, rolou, Silvinho furou! Sobra de bola com o Chico, já bota lá pela direita, deu um tapa na bola, chegada mais uma vez, o Gabriel rola, a bola vem pra cima dele, a marcação, volta a bola com o Gabriel, domina, coloca no gramado, bola enfiada na área, bolão ali pelo meio, Tony defendeu na primeira, na segunda, botou pra fora! Bota a mão na cabeça ali, fica sentindo o goleiro do Guarani, o árbitro para e pega uma falta em cima do goleiro do Bugre, Adriana. Depois de um chute cruzado, mais uma tentativa, um chute forte agora, que veio pelo lado direito. Na primeira vez, o Tony espalmou essa bola, depois veio no rebote e aí ele foi atingido na cabeça e agora vai sendo atendido aí o goleirão do Bugre. E o Bugre se segurando, depois Mirassol tem escanteio a seu favor. Defesa de futsal, viu, Cabela? Segunda com o pé ali, porque o corpo foi para um lado, o pé ficou e conseguiu fazer a defesa. Tá com cara de milagre de Tony hoje em campo. E vamos girar? Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 41-20 de bola rolando em segundo tempo, reta final. Reta final é semifinal da Taça Independência. Você tá acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas. O placar CBN tá assim, ó. Mirassol. 0 pro Mirassol. Guarani. 0 também pro Guarani. Fábio Scheibe. Central da Bola. Cabela, amanhã tem rodada decisiva da Série A3 do Paulistão, a 15ª e última rodada da fase de classificação. 5 times já estão classificados para o mata-mata. 8 times lutam pelas 3 vagas restantes e 5 times ainda correm risco de rebaixamento. Destaque para Audax contra Desportivo Brasil em Osasco e Votuporanguense e Rio Preto. Todos os 8 jogos da rodada começam no mesmo horário, às 3 da tarde. É decisão, hein, Cabelá? Pois é, decisão. 42 minutos, segundo tempo, 0-0 placar do jogo. É período de decisões dos estaduais, em todas as divisões dos estados, e a gente vai acompanhando tudo isso aqui na CBN Campinas. Decisão na Taça Independência, decisão na Série A2, decisão na Série A1 aqui no estado de São Paulo. O jogo vai rolando e a bola vai tocada ali pelo Guarani lá no campo defensivo. Começa tudo de novo. 0-0 o placar do jogo, trabalha a bola no recuo lá atrás com o Tony. Tony, o milagreiro da noite é daqui, hein? De perto à direita, despacha pro campo de ataque, lançamento foi feito, sobe Nicolas Careca, a bola bateu ali nas costas do Luiz Otávio, volta mais uma vez com o Danielzinho, Nicolas Careca vai pra cima, apertou a marcação, cometeu a falta, já cobrada pela equipe do Mirassol, tem pressa Luiz Otávio, encontra o Thales ali no sistema defensivo, o Guarani todo encolhido, só tem o Neilton, hein? O Neilton entrou pra ser um desafogo, no final das contas ele fica ali totalmente sozinho no meio campo, toca a bola mais uma vez o Fernandinho, lado esquerdo, fez a finta, carregou, brecou, encarou, ajeitou a bola na perna direita, rolou mais atrás com o Danielzinho, este sim faz o cruzamento lá na segunda trave, sobe Jamerson de cabeça para fazer o corte, a bola vem pelo meio, Neilton para fazer o domínio, tem 3 jogadores em cima do Neilton, ele vai prendendo a bola, chega o 4º jogador ali agora, ele pede falta, cai no gramado, o árbitro que não foi nada, segue o jogo, o Fernandinho com ela, faz o domínio ali pelo lado esquerdo, puxou pela meia, chegou por baixo para fazer o corte, chegou bem ali o Titi para fazer o corte, tira o perigo, sobra de bola pelo lado direito com o Neilton, tenta o lançamento ali, a bola bate em cima do Danielzinho, a bola vai pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugrão, campo defensivo. Tem mensagem aí, Fábio Scheibe? Cabela, tem os pessimistas, mas também tem os otimistas aqui, viu?
E o Flávio de Campinas diz que é questão de tempo para eliminação do Bugre. O Marcelo Nascimento diz que vai empatar e o Bugre vai levar ferro nos pênaltis, como de costume. Já o Márcio de Valinhos diz, se for para os pênaltis, vai dar bugrão, porque o goleiro do Mirassol é o Muralha, que moral, hein? E não sei o que acontece com a Adriana aqui, o pessoal te vê e fala de comida, viu, Dri? Eita lasqueira, tá mais fácil a Adriana pagar uma rodada de hambúrguer com maionese de azeitona do que sair um gol nesse jogo. É o Cristiano Salvione de Sumaré. Bora lá, todos hambúrgueres duplos, então. Que beleza, hein? Que maravilha. Olha, o Mirassol vem pro ataque, lançamento feito ali pela esquerda, chegou mais uma vez o Guilherme Biro, cruzamento na área, passa por todo mundo, sobra lá do outro lado, lá pela direita o Mirassol vai trabalhando, vai chegando mais uma vez na grande área. 44 minutos passados deste segundo tempo. Lá do lado direito, 44, futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Mirassol no ataque na direita, cruzamento na área, sobe a zaga, faz o corte. Bola espirrada ali na zaga do Guarani, mais uma vez o Mirassol vai trabalhando, hein? Thalisson recebe ali pela meia, vai tocando a bola mais uma vez o Danielzinho, tenta a bola enfiada, a zaga do Guarani fala lá para fazer o corte, no bate-rebate. Mais 7. Vamos a 52, cruzamento na área, Nicolas Careca de zagueirão lá no meio para fazer o corte, Neilton tenta sair jogando, toca na bola, bola na frente, bola enfiada lá pela esquerda, chega mais uma vez a equipe do Bugre, vem pro campo de ataque, encarou pra lá, pra cá, preparou, não. O Lima chegou ali, se empolgou ali, tentou bater de longe. Não pode falar que estava sem perna naquele lance ali, né? Tem que carregar a bola. Consegue bater, segura a bola, prende a bola no ataque, né, Gabi Castro? É difícil, né? Porque o Guarani, no momento que chega no campo de ataque, a tomada de decisão pode ter sido correta da finalização, mas daí faltou fôlego. Só que é um jogador que acabou de entrar, acabou de sair do banco de reservas, então desperdiçou a oportunidade, porque não conseguiu segurar a bola e a finalização ficou no jogador do Mirassol. Então segue os donos da casa na pressão. De novo, o Guilherme Biro toca na bola com o Danielzinho, bola enfiada pro Silvinho, entrou na área, carregou, bateu cruzado, desviou. Gol! Do Ziriguidum! Gabriel! Trabalho feito do Silvinho pelo lado esquerdo, cruzamento rasteiro. Gabriel só teve o trabalho de desviar do goleiro, tirou do alcance do Tony, botou pro fundo, gol estufando a rede a 46 minutos deste segundo tempo. O Mirassol no finalzinho faz 1-0 pra cima da equipe do Bugrão. Adriana Almeida. Quando o Silvinho ganhou bem pelo lado esquerdo, o Lucão já teve toda a precaução do mundo para não fazer o pênalti. E não fez mesmo. E aí o cruzamento de perna esquerda do Silvinho encontrou o Gabriel pra frente da marca do pênalti, numa posição muito privilegiada e sem marcação alguma. E aí, sem marcação, um chute de primeira praticamente decreta o Mirassol na final da Taça Independência com 1-0. É, porque o Guarani não consegue se recuperar em campo, né? O Gabi Castro até pode falar melhor sobre isso, porque o Guarani com 1 a menos, desde os 28. E o time com praticamente dos 10 que estão em campo, 8 são defensivos e os outros 2 estão jogando na defesa. Cabelo, o Guarani estava tendo mais sorte que juízo e um segundo tempo inspirado do goleiro Tony, que fez 2 milagres. Então o Guarani estava tentando levar essa disputa para os pênaltis, abdicou do ataque, o Lima perdeu um gol feito ou pelo menos uma possibilidade de um bom contra-ataque, e aí o Mirassol foi lá numa jogada inteligente do Silvinho, que fez o drible para cima do zagueiro do Guarani, fez o cruzamento para trás pro gol do Gabriel. O VAR tá analisando, na minha visão tava em posição legal, tinha um jogador que o Tony reclamou que estava atrapalhando, mas no momento da finalização eu vi o jogador em posição legal, a não ser que tenha sido um lance anterior, uma possível falta. Agora muda toda a perspectiva. Sim. Não, mas na verdade não. Essa falta era para justificar o amarelo do Thalisson Kelvin, que levou um amarelo antes do gol sair. Então a reclamação infundada do sistema defensivo do Guarani e um gol merecidíssimo da equipe do Mirassol, porque tentou a todo momento marcar este gol e ele sai nos acréscimos. Vem Mirassol mais uma vez para cima com o Fernandinho pelo lado esquerdo, lançamento
foi feito, chega por baixo o Titi. No carrinho, comete falta em cima do Fernandinho ali, toma cartão amarelo, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Mirassol, Adriana Almeida. Carrinho pelo lado esquerdo do Titi, que foi com excesso de força para cima do Fernandinho, e aí não tem jeito, amarelo para Titi, zagueiro do Bugre. Excesso de força é pouco ainda. É o laranja, né? Quase vermelho do Titi, que já tem um expulso, já tá 1-0, é acréscimos, dá contemporizou ali o árbitro, porque o amarelo ficou barato, carrinho pesado do Titi, zagueiro do Bugre. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. A falta vai ser cobrada ali pela esquerda, tem Silvinho na bola, tem o Fernandinho do lado, tem o Guilherme Biro mais atrás, lá na grande área só tem jogador do Guarani, porque os jogadores do Mirassol agora encolheram todos ali, só para segurar o resultado, finalzinho de jogo, temos mais ali 2 minutos e pouco para o encerramento da partida, o Guarani vai tentar correr atrás ali, mas está perdendo o jogo por 1-0, 49-40, reta final de jogo, vamos a 52, Luiz Otávio trabalha pela esquerda, um tapa na bola, fez o passe com o Guilherme Biro, Silvinho recebe, Biro mais uma vez para fazer o domínio, vai recuando, vai tocando a bola e gastando tempo a equipe do Mirassol. Mirassol vai ganhando 1-0, vai se classificando para pegar o São Bernardo na final da Taça Independência. O Guarani vai ficando pelo caminho, vai perdendo o jogo por 1-0. Galera vai mandando mensagem, vai mandando o seu recado no 991869070. Repercussão desse gol do Mirassol aí, meu caro Fábio Scheibe. A Kátia Ribeiro aqui, Cabela, de Sumaré, diz que o Guarani precisa contratar aqui, ela reforça a opinião. O Carlos Almeida, também de Indaiatuba, diz que o Guarani ia sofrer o gol mesmo, estava aparecendo isso já, que o Guarani não teve forças hoje, viu, Cabelá? Exatamente. No segundo tempo até que teve 2 ou 3 oportunidades ali para abrir o placar, mas a equipe do Mirassol muito superior em todo o jogo. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso ainda no pós-jogo aqui da CBN Campinas. Olha o Fernandinho, vai fazendo a fila, tocou ali pela meia, trabalhou com o Cauã, encontrou o Chico aberto lá pela meia direita, rolou com o Silvinho, a batida, teve desvio, bola para fora, escanteio, é pro Mirassol, é lá pela ponta direita, Adriano Almeida. O Silvinho entrou muito bem no jogo e agora tá fazendo uma boa trama de passes com outros dois que entraram na segunda etapa, o Cauã e o Chico. A bola sobrou para ele, bateu mascado, prensado pela zaga do Guarani. Escanteio pro Mirassol, que agora não tem pressa alguma. Chico e Silvinho ali perto da bola. Último giro do ponteiro, se não tivermos nenhum outro acréscimo, último giro do ponteiro para chegar aos 52 minutos. Escanteio cobrado, 6º escanteio no jogo, 3º para a equipe do Mirassol. Bola recuada para começar de novo a equipe do Mirassol. Leão trabalhando ali pelo círculo central do gramado, toca na bola com o Guilherme Biro. Danielzinho, Biro recebe, domina, devolve ali pela meia. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do Mirassol, o autor do gol ali, o Gabriel. Recua com o Thalisson bota lá pela direita com o Silvinho. Recebe a bola Silvinho, rola a bola lateralmente, lá do lado direito. Quem já trabalhou por ali foi o Lucas Ramon, devolve com o Silvinho. Silvinho toca mais pelo meio ali, vem Danielzinho. Só toca a bola a equipe do Mirassol. Vai gastando tempo vai passando. Mirassol vai se confirmando na final da Taça Independência. Guarani que tirou a Portuguesa na semana passada e hoje brigava por uma das vagas na final para enfrentar, no caso, o São Bernardo, que ontem eliminou o Internacional de Limeira. O Guarani vai ficando pelo caminho, vai perdendo por 1-0. Tem muito tempo para trabalhar pensando na Série B. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Daqui a pouquinho aqui no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 52 minutos e meio. Toca a bola, Thalisson recebe lá pela direita, despacha a bola para o campo de ataque. Lançamento foi feito lá na frente. Quem sobe de cabeça é a zaga do Bugre, Lucão. Toca na bola, ela sobra. Brigava por ela ali pela direita. O Chico foi programado, pediu a falta. Sobra de bola com o Guarani. Trabalha mais uma vez com o Lima. Lima na devolução tá de graça. Tem jogador do lado para tocar, ele toca a bola nos pés do jogador, do marcador. Tá jogando mais uma vez a equipe do Mirassol lá pela direita, bola para fora, o árbitro para. Tem jogador do Mirassol que caiu, que é o Lucas Ramon. Ele dá a falta, não, ele apita. Fim de papo, fim de jogo em Mirassol. Deu Mirassol para cima do Bugrão. Mirassol! 1 pro Mirassol, Gabriel marcou a 47. Guarani! 0 para a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Fazem festa em campo os jogadores da equipe do Mirassol, 10 em ponto. E olha que o Mirassol
batalhou pra caramba durante todo o jogo, só foi conseguir lá no finalzinho. Os jogadores do Guarani já vão deixando o gramado direto pro vestiário, né, Adriana Almeida? Vamos ver se a gente consegue uma carona com a TV para ouvir aí uma última impressão da participação do Guarani nesse Campeonato Paulista, porque são os últimos momentos do time mesmo neste campeonato estadual. Ano que vem o Bugre segue na Série A1 do Paulistão. E por isso, vamos ver aqui se a gente consegue alguma movimentação, enquanto os jogadores do Mirassol fazem muita festa no gramado, com a acanhada, modesta, mas bastante barulhenta torcida lá do Mirassol. Muito bem, meu caro Gabi Casa, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas tem um ditado que, aliás, eu sempre peço, quando tem esses ditados que a gente divulga aqui, que gravem, que a gente vai pedir o registro. Ok. Né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nunca ninguém falou isso. Não. Mas isso aconteceu isso. Isso que você acabou de inventar, Cabela. Exato. Foi um retrato do que foi a partida na noite de hoje, né? Porque o Mirassol, ele foi recompensado com um gol nos acréscimos do segundo tempo, porque ele tentou o jogo inteiro, do primeiro minuto da etapa inicial até os 95 minutos do segundo tempo, o Mirassol buscou esse gol. Ele quis jogo, ele foi ao ataque, ele ficou com a bola. E quem fica com a bola, quem quer jogo, quem busca o gol o tempo inteiro, quer mais a vitória. E aí no final foi recompensado. O Mirassol quis a vitória, o Guarani ele quis gastar tempo. E aí ele não conseguiu, ele não aguentou, ele não suportou a pressão. Mirassol jogou melhor, merece essa vitória, Gabi, e por isso que tá na final contra o São Bernardo, Dri. Vamos tentar ouvir uma palavrinha aqui do goleiro Tony, que agora atende à televisão. Boa noite a todos, agradeço a Deus pela partida que me concedeu. A gente sabia que com 11 já seria difícil, perdemos um jogador ali mais da metade do segundo tempo. Fizemos o que pudemos, assim, eu analiso esse jogo como um grande jogo taticamente. A nossa equipe veio de alguns desfalques, jogadores importantes que faziam a diferença na nossa equipe, mas foi feita a vontade de Deus, a gente só tem que agradecer e continuar o trabalho. Sobre a sensação de tomar um gol nos acréscimos, né? Tava conseguindo segurar o resultado que é para os pênaltis, mas acabou tomando 1-0. Cara, é como um balde de água fria, né? Você tava levando o jogo para as penalidades, você teria mais uma chance, mas a gente não tem que lamentar não, a gente fez o nosso melhor e graças a Deus a gente conseguiu dar o nosso melhor nessa noite. Obrigada, Tony. Tá chegando para falar aqui com a gente. Conformismo, Gabriel. Essa é mais ou menos a palavra que dá para definir no discurso do Tony, principalmente depois da primeira resposta dele aí, que ele fala, né, sobre a questão dos desfalques, que o Guarani fez o que pôde, mas que é difícil jogar com um a menos. E aí vamos ouvir o autor do gol da partida, Gabriel. Venceu o jogo, o Guarani fez um grande jogo também, marcou bem, mas acho que a gente conseguiu propor o jogo de forma melhor, então era merecido sair vencedor. Também tem aqui o troféu. Atacante do Mirassol que fala aí, ganhou o troféu de melhor em jogo. O jogo não foi daqueles espetaculares e por ter feito o gol é o Gabriel quem conseguiu aí o título de melhor em campo nesta partida semifinal da Taça Independência. Muito bem, os jogadores já vão deixando o gramado ali, os jogadores do Mirassol continuam no gramado fazendo festa ali com os torcedores que também ficam presentes ali no José Maria de Campos Maia, e o Guarani fica pelo caminho. O Mirassol está na final da Taça Independência. O Guarani agora trabalha pensando somente em Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai para aquele intervalinho, a gente volta já com muito bate-papo aqui a respeito de Guarani e também do que tem no final de semana, porque amanhã tem Ponte Preta em campo a partir das 4h em Ribeirão Preto. A gente volta já. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você.
Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Circuito Brema apresenta Limeira Rodeo Music, de 17 a 25 de março. Dia 17, Henrique e Juliano e Pedro Sampaio. Dia 18, Hugo e Guilherme e Ana Castela. Dia 24, Luan Santana e Ricardo e Gilmar. Você vai pro bar, Dia 25, Matheus e Cauã e Denis DJ. Limeira Rodeo Music, a melhor edição de todas. Beba com moderação. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Mirassol, Guarani. Apresentação: Carlos Cabela. Muito bem, de volta aqui no Futebol da CBN Campinas. São 10 horas mais 6 minutinhos e tem o Mirassol. 1-0 para cima do Guarani, o gol aos 46, quase 47 minutos da segunda etapa, gol de Gabriel, dando aí a classificação ao Mirassol para a disputa da final da Taça Independência com o São Bernardo, em uma data ainda a ser definida pela Federação Paulista de Futebol. Segundo o Fábio Scheiber, é só em abril, mas isso a gente vai ver depois. Não, vai ser no 1º de maio, mas a data ainda não está disponível. Então em maio, é isso que ele diz. Vai ser em maio, então, não em abril. Tá bom, então. 1º de maio. Tá bom, então, legal, bacana. Aliás, tivemos mais jogos essa noite, né, meu caro Fábio Scheiber? Tivemos mais de relevância para nós aqui na região. Tivemos um jogo envolvendo a Série A2 do Paulista. O jogo de inaugural das quartas de final da Série A2, viu, Cabela? O Velo Clube perdeu para o Noroeste em casa, lá em Rio Claro. Velo Clube 0, Noroeste 1. Noroeste sai com uma boa vantagem para se classificar para as semifinais da Série A2 do Paulistão. E amanhã tem mais jogos da Série A2, viu, Cabelão? Muito bem, muito bem. Aí na classificação para semifinais aí vai pontuando os pontos. Exatamente, os pontos da primeira fase vai acumulando os pontos. Agora, por exemplo, o Noroeste já somou mais 3 pontos. E joga em casa ainda, pode somar mais 3 pontos. Exatamente. Vai dar um salto importante, ele pode mudar o adversário. Tem que ficar de olho, pode ser o adversário dela, viu? Exatamente. Muito bem. Vamos eleger o craque. O craque do jogo. Muito bem, meu caro Gabi Castro. Eu vou fazer o seguinte pra você hoje. Pode escolher de ambas as equipes. Não precisa ser só do Guarani. Tá. Vou te ajudar. Tá, do lado do Guarani é muito fácil, né? O Tony jogou muito no segundo tempo, fez defesa, estava tentando levar a partida para a disputa dos pênaltis, fez 2 milagres, mais uma outra boa defesa. Então, por pouco, não conseguiu levar essa disputa para os pênaltis, porque o jogo foi ataque do Mirassol contra a defesa do Guarani. Então, do lado do Bugre é muito fácil para mim. Goleiro Tony, capitão da equipe hoje, fez uma boa partida, se recuperando de outras partidas que não foi tão bem neste estadual, encerrou de uma boa maneira, fazendo uma boa disputa contra o Kozlinski, né? Deixando o Kozlinski no banco, assumindo essa titularidade, e agora vai ter mais de 20 dias para essa definição, se vai ter a continuidade do Tony, que terminou muito bem, ou se o Kozlinski, neste meio tempo, vai ganhar novamente a vaga como titular. Do lado do Mirassol, tava pensativo, viu, Carlos Cabela? Eu percebi. Eu gostei do Danielzinho, eu já tinha chamado a atenção do Danielzinho e do Fernandinho no primeiro tempo, mas acabei dando pro Lucas Ramon. Bom, pensei que você falou. Aí entrou o Silvinho, né? O Silvinho, então, ó, Danielzinho, Fernandinho, Silvinho, ficam com menção honrosa. Mas não tem como, né? Ele decidiu o jogo, ele saiu do banco de reservas, ele marcou o gol. O nome dele né? Meu xará. E pelo nome, Gabriel, então, fica como craque do jogo, porque saiu do banco e decidiu a partida. Muito bem. Adriano Almeida, hoje eu nem perguntei o seu voto primeiro. Como eu não voto e vai votar só o Gabi Castro, né? Aí poderia dar um empate, mas você deve ir no Gabriel também, porque foi o autor do gol, né? Eu acompanho o especialista, né? Não tem jeito. Tá E aí, do Guarani também, né? Inevitável falar de Tony, também porque
o Gabriel ainda tem essa facilidade de dar votos, honra ao mérito e menção honrosa e tudo mais e tal. Eu não consigo ver tanta qualidade assim nesse time do Mirassol, vou ser bem sincera, porque o Guarani eu acho que estava muito desfalcado. E se tivesse com Richard Rios e Giovanni Augusto, por exemplo, acho que o jogo já seria bem diferente aí a favor do Bugre. Então, por isso que eu vou também no Gabriel, porque foi quem decidiu a favor do Mirassol. Muito bem, portanto, o Gabriel, autor do gol da vitória do Mirassol, eleito aí o craque do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. São 10 horas e 10 minutos, são 22 horas, mais 10 minutinhos aqui no trabalho do futebol da CBN Campinas. Agora, Gabi Castro, vamos fazer já o comentário do jogo, por gentileza, meu caro. O comentário do jogo. Em cima do comentário do jogo e já olhando lá na frente uma Série B do Campeonato Brasileiro que vem por aí, o que o Guarani apresentou hoje deixa muito a desejar para uma Série B. Tem que ter várias contratações na sua visão ou nem tanto assim? Deixa muito a desejar a exibição de hoje, mas nós temos que levar em consideração que era um torneio que o Guarani entrou sem força máxima, porque ele não tinha Luciano Castan, que já foi vendido, não tinha Richard Rios, não tinha Giovanni Augusto, não tinha Bruno José, e acho que faltou algo a mais, faltou uma inspiração para o Guarani. Ele não entrou nessa competição com aquela vontade de título. Acho que se valesse vaga para a Copa do Brasil, aí acho que o Guarani entraria de uma outra maneira nessa competição. Cumpriu tabela ali contra a Portuguesa, fez um jogo ali que não atuou tão bem, mas conseguiu a vitória novamente por 2-1, que foi o mesmo placar da primeira etapa. E hoje contra o Mirassol, em comparação com as últimas exibições, foi um Guarani irreconhecível. Aí foi muito mal. Daquele Guarani que nós vimos contra a Inter de Limeira em Sorocaba, fazendo 5 gols, até que fez um primeiro tempo ruim, mas a segunda etapa foi muito bom do Guarani. Encarando o Palmeiras, fazendo uma grande partida contra os titulares do Palmeiras, podendo até sair com a vitória, o que não aconteceu. Vinha de uma terceira partida que não foi tão bem contra a Portuguesa, mas já era a Taça Independência. Então, ele chegou para essa quarta partida com uma certa expectativa. Os jogadores podem entrar em campo com um pouquinho menos de entusiasmo Eu acho que hoje foi. Hoje faltou entusiasmo, faltou aquela vontade para você vencer uma partida. O que a gente viu na equipe do Mirassol. O Mirassol a todo tempo com a sua estratégia de ataque, de querendo marcar o gol. Eu até falei durante a transmissão, a estratégia do Guarani, e o Tony falou isso, né? Taticamente fizemos um grande jogo. Então, o que eu entendo por essa frase do goleiro Tony? Que o Guarani realmente utilizou a estratégia de dar a posse de bola pro Mirassol e falar, bom, já que eu tô com os desfalques, eu não tenho o Giovanni Augusto, eu não tenho o Richard Rios, ele não vai admitir, mas eu não tenho a qualidade suficiente para poder criar jogada, ficar com a posse de bola, fazer tabelas. Eu vou dar essa bola pro Mirassol e eu vou poder explorar o contra-ataque, e aí eu vou jogar por uma bola, e aí uma escapada do Bruninho, ou o Bruno Mendes, que tem o faro do gol, tá voltando agora, pode fazer este gol. Então, a estratégia do Guarani foi essa, e por isso que o Tony falou que fez um grande jogo taticamente. Só que eu acho que o Guarani correu muito mais risco do que fez estrategicamente uma boa partida, porque o Mirassol foi muito mais competente. O Mirassol não deixou o Guarani explorar esse contra-ataque, não deixou o Guarani ter velocidade, e o Guarani também, por outro lado, não teve o mérito de poder escapar e marcar um gol. Em nenhum momento a gente falou, gol perdido, foi uma grande jogada. Era algo esporádico, que a bola sobrava ali pro Bruninho, aí fez uma tabela com o Bruno Mendes. Ou o Diogo Matheus pegou o rebote de uma bola e fez uma finalização. É mais circunstância de jogo do que jogada criada pelo Guarani. Então, por isso que eu falo que o mérito foi do Mirassol, porque ele construiu o jogo, ele manteve a posse de bola, e por isso que a gente elegeu o Tony, o goleiro do Guarani, mesmo com a eliminação, sendo o craque do jogo, porque as intervenções dele, principalmente no segundo tempo, foram fundamentais para levar o jogo
jogo até os 46 do segundo tempo, quando a gente já falava, tá parecendo que a disputa vai para os pênaltis, porque o goleiro Tony tá pegando tudo, porque o Mirassol também não fazia uma grande partida, tanto é que ele tirou o Zé Roberto, ele tirou o Negueba, ele tirou o Camilo, ele tirou os atletas experientes, os atletas de ataque, porque o Catalá não estava gostando do sistema ofensivo do Mirassol. Então ele trocou todo mundo ali do ataque, deixou só o Fernandinho, que de fato foi muito bem na partida de hoje. Então, mérito total do Mirassol. E não digo o sinal de alerta do Guarani, porque ele tinha muitos desfalques e era um torneio que faltou esse entusiasmo. Mas fato, e eu falei isso até antes do jogo, que mesmo que o Guarani avançasse, isso não poderia mascarar os problemas. O Guarani precisa de contratação. Você acha que qual o setor principal que precisa de contratação Guarani? Meio campo, né? Meio campo. Eu acho que com uma possível saída do Richard Rios, se ele permanecer, ok, você tem Richard Rios, você tem o Anderson que fez uma boa dupla e mantendo o Giovanni Augusto, você tem uma base importante ali. Mas falta banco de reservas e ainda acha falta. Falta elenco. Falta elenco. Para um campeonato brasileiro de Série B, eu gosto de um primeiro volante. Então eu acho que o Guarani precisa contratar, não precisa nem ser titular, pode ser um meio campo que saiba jogar, mas num campeonato longo como o Campeonato Brasileiro da Série B, quando você joga fora de casa, para você poder fechar ali a casinha, aí você precisa desse volante. Acho que o Guarani peca neste meio campo do Guarani. E setor de ataque, né? Porque ficou evidente neste Campeonato Paulista, o Guarani sofreu muito, Gênison não funcionou, Nicolas Careca não funcionou, Derek sofrendo com lesões, agora tem a chegada do Bruno Mendes, então você precisa fazer uma análise muito bem feita, o Moisés Moura, com a sua comissão técnica, com o Benur Moreira, quais jogadores você realmente pode contar. Fisicamente tá bem o Gênison, vai entrar, você quer jogar no Guarani? Então tá bom, então fica. Derek, fisicamente, tem como melhorar? Tem algum problema crônico? Porque o Derek não conseguiu jogar. Saiu contra a Portuguesa na 7ª rodada, não voltou até hoje. Bruno Mendes, em quais condições está chegando? Porque nós estamos chegando no mês de abril e ele até então tinha jogado 45 minutos. Vem de um tempo de inatividade muito grande. Ele vem do futebol japonês, não atua desde novembro. Então vem um longo período sem atuar. Vai entrar em ritmo? O Guarani não pode colocar um início de Campeonato Brasileiro da Série B sem esse ritmo. Então você precisa ver. Vai contar com o Richard Rios? Vai permanecer? Ótimo, é meu titular. Giovanni Augusto, quer jogar? Vai permanecer? Ótimo, é meu titular. Mas você precisa de um meia. O Isaac não tá dando conta do recado. Quando sai o Richard Rios, você não tem um meio campo à altura. Tem a saída do Luciano Castan, você precisa repor, precisa contratar um zagueiro. Então, o Guarani vai ter que ir ao mercado, tem tempo para isso, porque a estreia contra o Avaí, se não me engano, é só no dia 15 de abril, então você tem cerca de 25 dias para fazer essa estreia de Campeonato Brasileiro da Série B, então você consegue treinar com este elenco. O Moisés Moura precisa observar se ele concorda ou não com essa minha análise, mas a posição que ele sente que é carente, o Guarani precisa ir no mercado o quanto antes, porque todos os times com o fim dos estaduais vão ao mercado. A nossa ouvinte, acho que a Silvana até tinha falado, não tem como tirar do São Bernardo, não tem como tirar do Mirassol? Tem. Só que o Guarani tá fazendo isso, o Bahia, o Ceará, as equipes da Série A e equipes concorrentes da Série B também estão fazendo isso. Então o Guarani tem que ter uma leitura de mercado muito boa, olhar aqui para o seu campeonato paulista com os times do interior, onde ele tem um contato maior, mas também de outros estaduais. A tarefa do Guarani não é fácil, viu? O Guarani precisa de contratação se quiser brigar por algo a mais na Série B. Fábio Chaib daqui a pouco. Pois é, o Fábio Chaib. Não, só corroborando com isso aqui, com o que o Gabi falou, o Márcio lá de Valinhos diz assim: com esse elenco, o Guarani vai ser um grande candidato ao rebaixamento para a Série C do Brasileiro. Tem que contratar no mínimo 5 jogadores para ser titular. Todo ano é sofrimento, Jesus, diz ele, viu, Cabelão? Ultimamente é o que tem sido. Minha cara Adriana Almeida, o seu destaque final, Adriana Almeida. Meu destaque final fica por conta do que o Gabriel falou, né? Muito bem, do planejamento, da preparação e do que deve acontecer com o Guarani para a sequência do ano. O Guarani vai ter aí um mês praticamente, né, de preparação
para o Campeonato Brasileiro da Série B. A tabela da Série B ainda não foi desmembrada, por isso todos os jogos estão marcados para o dia 14 de abril, que é o sábado após a Páscoa. Mas a gente sabe que na terça-feira após a Páscoa já podem ocorrer alguns jogos. A gente fica aí aguardando esse desmembramento que deve acontecer nas próximas semanas. O Guarani começa essa trajetória da Série B em casa contra o Avaí, um time que esteve na Série A até o ano passado, então já tudo indica aí que já não vai ser um jogo tão tranquilo assim, por mais que o Bugre jogue em casa. O Guarani que já vai estar diferente aí com algumas mudanças, porque o Luciano Castan, a gente já falava no começo da nossa transmissão, não veste mais a camisa do Bugre, ele já foi negociado com o Cruzeiro. Em troca, o Bruno José permanece pelo menos até o final desta Série B vestindo a camisa do Guarani. Por outro lado, o Guarani vai ter tempo para recuperar Giovanni Augusto, que sofre com problemas musculares. O Giovanni Augusto aí já vem, né, com algumas paradas no departamento médico desde a temporada passada. Então vamos ver se esse mês aí ajuda o jogador a se condicionar, a recuperar melhor forma física. Outro que não pode não permanecer é o Richard Rios, volante, que a gente sabe que já havia alguma especulação antes mesmo do Campeonato Paulista terminar. E o Richard Rios foi um dos destaques do Guarani neste Campeonato Paulista. E fica à grande espera do torcedor por reforços aí para a sequência dessa temporada. O Guarani que obviamente entra na Série B primeiro pensando na permanência, mas é claro, se as coisas entrarem no rumo, se as contratações derem liga, por que não pensar em mais, né, Cabela? Muito bem, Adriana Almeida, uma ótima noite pra você. Vá comer o seu hambúrguer agora. Oh, delícia! Aí sim. Então tá bom, então eu vou mesmo. Ótima noite e amanhã eu tô aqui de novo, porque amanhã tem decisão pra Macaca. Então amanhã nós estaremos aqui novamente pra acompanhar a Macaca em campo. A gente vai pro intervalinho e volta daqui a pouquinho. Os resultados do futebol, o vai e vem das contratações dos clubes, as convocações da seleção brasileira, os destaques das modalidades olímpicas. Momento do Esporte. De segunda a sexta, Juca Kfouri analisa e opina sobre os principais destaques do noticiário esportivo dentro do Jornal da CBN. Disponível também no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que no final das contas mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos, pela manhã, ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação, Frederico Goulart. Central da Bola. Mirassol, Guarani. Apresentação, Carlos Cabela. Legal, estamos de volta aqui com o Central da Bola, são 10 horas e 24 minutinhos pra gente finalizar aqui, meu caro Fábio Scheibe. Primeiro vamos dar uma passada,
o Noroeste venceu, você já falou, mas tem mais 3 jogos das quartas de final da Série A2 neste final de semana. Exatamente, Cabela. Série A2 do Paulistão, quartas de final. Amanhã, às 11 da manhã, lá no Eurico Mursa, lá em Santos, tem Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba. Às 4 da tarde, no Palma Travassos, em Ribeirão Preto, tem Comercial e Ponte Preta. E você acompanha tudo aqui na CBN Campinas. E no domingo, fechando esse primeiro jogos de ida das quartas de final, tem Oeste e Novo Horizontino lá em Barueri. Barueri Oeste e Novo Horizontino às 6 horas da tarde, nesses 4 jogos de ida das quartas de final. Lembrando que o Velo Clube perdeu em casa para o Noroeste, viu, Cabela? Legal, agora na classificação, a gente sabe que conta muito a classificação, a pontuação pros cruzamentos das semifinais. Exato. O Noroeste ganhou posição com esses 3 pontos de hoje? Apesar da vitória, o Noroeste se mantém na 3ª colocação, porque chega aos mesmos 29 pontos do Novo Horizontino. Também chega ao número de vitórias igual ao Novo Horizontino, 9, mas ainda perde no saldo de gols, né? Que é o critério que desempata. O Novo Horizontino na 2ª colocação tem 10 de saldo e o Noroeste chegou a 5 de saldo, os dois com 29 pontos. Mas o Noroeste venceu fora de casa. Exatamente. E se os favoritos vencerem, se a Ponte passar pelo Comercial, se o Noroeste passar pelo Velo Clube, se o Novo Horizontino passar pelo Oeste, a Ponte enfrenta o vencedor de 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista. Exato. Porque daí seria a equipe que tem a pior campanha dentre os times que estão na semifinal. Então, olho nessa partida, viu? Tenho certeza que a diretoria da Ponte, claro, que precisa passar pelo Comercial, mas no seu departamento de estatístico ali, de observação, tá muito de olho em 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista. Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba, pontuação de ambos. O 15 de Piracicaba está na frente da Portuguesa Santista, terminou em quarto lugar. O 15 tem 25 pontos e a Portuguesa Santista é a 5ª com 24. Para acontecer uma mudança, se derem os 4 o clube perdeu, né? Então, se os 4 primeiros colocados passarem, para dar uma mudança, o 15 teria que vencer os 2 jogos. Iria a 31, certo? O Noroeste empatar os dois. O Novo Horizontino empatar os dois. O Noroeste empatar em casa, o jogo de volta, ou o Novo Horizontino perder um e ganhar o outro. Não, mas nem assim não dá, tá em 29. Provavelmente 15 de Piracicaba ou Português Santista, quem vencer deste duelo, se os favoritos vencerem, Novo Horizontino e Noroeste, e aí a Ponte enfrenta, passando pelo Comercial, a equipe da Portuguesa Santista ou do 15 de Piracicaba, que é um duelo muito complicado. Amanhã já é complicado lá em Ribeirão Preto. Eu ia perguntar justamente isso pra você, porque a gente tá falando que o 15 vai enfrentar a Ponte, tem confronto, tem Comercial pela frente. Dificílimo. O que você acha do jogo de amanhã? Dificílimo o confronto da Ponte, acho que já tem a primeira tarefa, qual equipe vai entrar, se o Elvis tem condições, ele que tá fora há 3 semanas, né? Ficou de fora do duelo da Copa do Brasil, da reta final do Campeonato Paulista. A Ponte é uma com o Elvis, é outra sem. Se tiver em condições, colocaria o Elvis em campo, porque acho que pode ajudar muito e a Ponte sente falta. Mas a Ponte é favorita, tá? Tem Matheus Jesus, tem Pablo Diego, tem Gé em grande fase. Então vejo a Ponte com favoritismo, mas um duelo complicado em Ribeirão Preto, e aí sim, em Campinas, a vantagem ela fica maior. Grande abraço pra você, meu caro Gabi Castro, bom final de semana. Grande abraço pra você, Carlos Cabela, Fábio Scheibe, a Adriana, nosso Nilson Belisário e a todos os ouvintes que estão nos acompanhando até agora nesta sexta-feira à noite. Fábio Scheibe, uma ótima noite pra você, bom final de semana. Valeu, Cabela, igualmente. Você vai pra São Paulo domingo? Domingo. Tem trabalho lá? Trabalho, vou bobear, vou acompanhar o jogo em loco de Palmeiras e Ituano. Tem trabalho, acabou de lembrar que tem trabalho. Tem trabalho. Palmeiras e Ituano, um grande jogo, duas... Você vai cobrir pelo Ituano, que você é de Itu, né? Sim, como eu fiz contra o Ceará também agora. Eu estive por lá e fiz um boletim especial para o Rafael Pio aqui. Um abraço pra você. Valeu, Cabela, um abração. Um abraço pra você, Nilson Belisário, no comando técnico aqui da transmissão. Deu Mirassol 1-0 pra cima do Guarani. Mirassol é finalista da Taça Independência. Eu volto amanhã pra Ponte Preta e Comercial. Um beijo no coração, um abraço a todos e até lá. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz. Rádio CBN Campinas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 17 de março de 2023. E vamos ao destaque do dia. País tem aumento nos casos de dengue e chikungunya. O Ministério da Saúde instala centro de operações de emergência. Natália Kozlik. Além disso, o Ministério também está enviando equipes de campo para os estados onde houve mais incidência das doenças. E também na Voz do Brasil de hoje. Um mercado de mais de 450 milhões de habitantes em 27 países. Estudo aponta possibilidades de investimentos e negócios entre Brasil e União Europeia. Jéssica Gonçalves. Com 263 bilhões de euros investidos no país, o equivalente a mais de R$1 trilhão, o Brasil é o maior destino de investimentos da União Europeia na América Latina. Nova tecnologia bloqueia financiamentos do BNDES a produtores rurais notificados por desmatamento. Em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloysio Mercadante, explica como funciona a ferramenta. E também fala de investimentos na proteção ao meio ambiente e apoio a pequenos negócios. Hoje, na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O aumento dos casos de dengue, chikungunya e zika vem preocupando o Ministério da Saúde. Somente a chikungunya teve crescimento de 97% no começo desse ano. As 3 doenças são causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Para monitorar a situação, o Ministério instalou um centro de operações de emergência. A instalação do Centro de Operações de Emergência vai permitir ao Ministério da Saúde orientar as ações de vigilância epidemiológica, laboratorial e de assistência médica, e também para o controle do mosquito. Além disso, o Ministério também está enviando equipes de campo para os estados onde houve mais incidência das doenças, para ajudar a traçar um diagnóstico mais preciso do problema. O planejamento das ações será feito em conjunto com estados e municípios. Os casos de chikungunya cresceram 95%